Seu aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol, vamos CBN. Fortaleza, Ponte Preta, Apresentação: Rafael Pio. 8 da noite, mais 33 minutinhos, sejam todos muito bem-vindos ao Futebol Globo CBN, começando a jornada esportiva para a Série B do Campeonato Brasileiro, porque daqui a pouquinho, às 9 horas da noite, a bola rola para Fortaleza e Ponte Preta, é a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da segunda divisão, na Arena Castelão, lá ao Cearense, você vai acompanhar tudinho aqui nos 99.1 da CBN Campinas, também no youtube.com/CBN Campinas. Você pode acompanhar as imagens da cabine, você pode acompanhar tudo que acontece dentro dos estúdios da CBN Campinas, e enquanto ouve toda a emoção desse jogo, que promete, porque a Ponte Preta, ela vem dando um trabalho, ela vem dando um desgosto para o torcedor, que é algo impressionante. É a Macaca, que daqui a pouquinho busca a vitória na Arena Castelão para tentar diminuir essa situação mais do que complicada para ela na tabela de classificação nesse momento. A Ponte, a vice-lanterna da competição, está no ar o Futebol Globo CBN. Grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Ponte Preta. E enquanto a bola não rola, você fica aqui junto com a gente para saber também do que está acontecendo na Copa do Mundo, Ontário, lá no Canadá, nesse momento. 35 minutos do primeiro tempo, Portugal e Croácia vão empatando pelo placar de 0-0. O jogo é bom, o jogo é lá e cá. Tem horas que quem manda no jogo é Portugal, tem horas que quem manda no jogo é a equipe da Croácia. Enfim, a gente vai trazendo também, momento a momento, de tudo que acontece em mais um jogo de Copa do Mundo. E agora a gente vai para as primeiras informações, as manchetes, os destaques de tudo que vai acontecer. O primeiro destaque é da Macaca, o primeiro destaque é da Ponte Preta, com ele, Fábio Scheibe. Boa noite! Fala, Rafael Pio, muito boa noite, ouvinte CBN. A Macaca tentando quebrar essa série negativa de 9 jogos, né, com 8 derrotas e 1 empate neste período. A Ponte Preta entra em campo hoje com desfalque do veterano atacante Potker, que não viajou até Fortaleza. A Ponte Preta alega problemas físicos, o jogador está fora, mas você sabe, você conhece muito bem os bastidores, né, dos times de Campinas. Nos bastidores dizem que Potker pode seguir o mesmo caminho de Diogo Silva, entre outros jogadores que pediram a rescisão contratual devido à falta de pagamentos e à crise financeira na Macaca. Por outro lado, Márcio Zanardi conta com a volta de Elvis e também de gol na era Márcio Zanardi. Até agora foram 3 jogos, 3 derrotas e a Macaca não balançou as redes do adversário.
meio gol na era de seu novo treinador, já três rodadas sem marcar. E do outro lado, e o Fortaleza, que chega pro jogo pra rodada, hein, Fabião? O Leão do PC, né, Rafael Pio? O Leão do PC do técnico Thiago Carpini está na 7ª colocação, brigando aí para entrar no G6 da competição. Tem 25 pontos, o mesmo número de pontos do Operário, que fecha o G6. Mas nessa semana foi uma semana conturbada aí nos treinamentos para esse duelo contra a Ponte Preta. O principal jogador do Fortaleza, capitão e zagueiro Brits, argentino Brits, acabou rescindindo o contrato porque entrou em uma discussão acalorada, podemos dizer assim, o entreveiro forte com o CEO da equipe, com Pedro Martins. O Brits rescindiu o contrato, já está rumando ao Vitória lá de Salvador para jogar a Série A, então desfalque de peso, o capitão da equipe Brits está fora, mas o técnico Thiago Carpini conta com a volta de Rodriguinho. Uma notícia boa para Ponte Preta, que Vitinho, artilheiro da equipe nesta temporada com 9 gols, também está fora. Cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo. Pio. Boa, Fábio Charme, trazendo aí os primeiros destaques, as primeiras informações, tanto do Fortaleza quanto da Ponte Preta. Ele vai comentar o jogo, ele vai sofrer, porque ele ama o futebol de Campinas. E quando ele olha um dos nossos filhos na situação em que ela está, ele fica chateado. Não sei nem se ainda está esperançoso. Dá pra ter alguma esperança, Carlos Eduardo? Ai, Pio, boa noite a você, boa noite, ouvinte CBN, em especial aí ao triste torcedor pontepretano. Ah, Pio, vamos jogar com a verdade, né, pro torcedor. Não dá pra ter esperança, né? Eu acho que se a Ponte conseguir algum resultado hoje, que se não for a derrota, é algo muito fora da curva, porque não tem o que falar, né? Até conversava com o Cabelo em off aqui, eu brincava assim, pô, Cabelo, você vai me perguntar sobre o jogo, o que eu vou falar do jogo pro torcedor pontepretano? Qual a expectativa que eu posso passar? É a pior possível. Agora, aquela coisa, é futebol, né? Vai que, né? Não sei, de repente teve um bichinho aí no hotel, alguma motivação, mas é pouco provável que isso tenha acontecido em se tratando, né, do que acontece com a Ponte Preta hoje. Mas tem o jogo, né, Pio? Então vamos lá, vamos trabalhar e quem sabe aí a Ponte possa surpreender a tudo e a todos, inclusive a ela mesma, né? Porque realmente é muito difícil imaginar uma Ponte Preta robustecida, uma Ponte Preta competitiva nesta noite no estádio do Castelão. E é o jogo da 16ª rodada que você nos 99.1, também no youtube.com/CBN Campinas com ele, que vai pra... Eu gosto sempre de fazer um prognóstico. 3 Ziriguiduns é o que teremos hoje. Carlos Cabela, boa noite, Cabelinha. Não, vão ser de duas bandas. Duas bandas. E do lado do tricolor vai ser um só, viu, Cabelinha? Enquanto assistia a Copa do Mundo à tarde, né, Carlão? Preparando para Portugal e Croácia. Não.
Opa! Olha, é longe, hein? Vai dar hora. Não, você não dá. Vai dar 1h30 de caminhada. É que, ô Carlão, é que que não vai correr o risco de perder, né? Ô Carlão, mas existe uma grande diferença do que a gente quer e do que a gente acha, viu? É. Mas eu vou, eu vou dizer que com a sua situação, ô Fábio Chave, ainda é mais fácil do que eu e o Carlão, o Cabela conseguir. Faltando 16 minutos para a bola rolar, daqui a pouquinho tem Fortaleza e Ponte Preta, 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Ontário lá no Canadá, Copa do Mundo, bola rolando, Portugal e Croácia vão empatando 0-0, 44 minutos do primeiro tempo, rápido intervalo e o único, daqui a pouquinho a gente volta em definitivo com a ficha técnica completa do jogo e a bola rolando para Fortaleza e Ponte. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. E enquanto a bola não rola, a gente vai tocando de primeira, faltando 13 minutinhos para o jogo começar lá na Arena Castelão, em Fortaleza. Fábio Scheibe, mais informações de Macaque do Fortaleza para o jogo de daqui a pouquinho, Fabião.
Últimos tempos, né, nessa semana mais 3 jogadores deixaram a equipe, deixaram a Ponte pela razão da falta de pagamentos e também essa grave crise financeira que tem acontecido na Macaca, infelizmente para o torcedor da Ponte Preta, e nessa semana mais 3 jogadores acabaram deixando a Macaca. O atacante Luiz Felipe, que estava emprestado, não terá o contrato renovado, não vai ficar na Ponte Preta. A Ponte alega que não renovará o contrato, mas a gente sabe que essa questão salarial aí também pesou bastante. Além dele, 2 jogadores da base, Rômulo e Lucas Emanuel. O Luquinha também deixaram a Macaca, infelizmente aí 2 jogadores que podiam render algo para a Ponte Preta pela questão de falta de pagamentos, acabaram deixando o Moisés Lucarelli. Como eu disse anteriormente também, o William Potker, que era desfalque hoje, a Ponte alega questões físicas, né, para o jogador não ter viajado até o Ceará, até a capital cearense, mas nos bastidores aí dizem que o William Potker já está de malas prontas para deixar o Moisés Lucarelli por essa questão. A falta de pagamentos também, né, esse problema salarial que atormenta a Macaca nessa temporada. Então Potker pode ser mais um, assim como foi Diogo Silva, outro líder da equipe, deixando a Ponte Preta nessa situação tão complicada que a Ponte se encontra. A Ponte é a vice-lanterna, tem 8 pontos ganhos e nos últimos 9 jogos acabou tendo 8 derrotas e apenas um empate. Não vence justamente a 9 partidas. A última vitória foi contra o América que também luta com a Ponte. O América consegue ser pior que a Ponte Preta nessa Série B, está na lanterninha e a Ponte vencendo lá em abril, viu, Pio? Lá em abril a Ponte conseguiu esta vitória. É o pior início desde 2006, quando foi implantado este formato de Série B, o pior início da Macaca na Série B de toda a história. Rafael Pio. O Carlão, sei lá, eu não sei nem que termo usar, né, quando a gente ouve o Fábio falar. É desesperador, né, Carlão? Se a gente juntar todos os dados, as informações, jogadores que estão indo embora, o tempo que a Ponte não vence, acho que esse é o termo, acho que é desesperador, né, Carlão? Nossa, se pegar aí todos os... tudo o que é estatística negativa, a Ponte está inserida, né? Número de vitórias, jejum sem vencer, penúltima colocada, não sei como que o América consegue até ser pior que a Ponte. Qualquer estatística negativa que você fizer hoje da Série B ou dos últimos tempos envolvendo clubes paulistas, a Ponte está no meio. Realmente é desesperador, é caótico, é vexatório, é triste, né? Eu acho que hoje o torcedor pontepretano, as lágrimas são tantas que elas já acabaram, né? Elas já secaram. Então não tem mais nem o que falar, não tem nem como adjetivar, Pio. Eu acho que a situação é triste, triste. Estava entrando agora aqui no nosso complexo, encontrei nosso amigo, nosso Cassinho, né? O Cássio aqui da IPTV. Cara, você conversa com o Cássio, dá 5 minutos, só faltou eu e ele abraçar aqui e ficar chorando, porque ele falando, sabe? E aí o torcedor que é apaixonado, ele conta história, ele conta o envolvimento da Ponte com a família e tal. E aí começa a ir para um lado em que você não se conforma, em que o clube do coração de muitas pessoas, ele chega nessa situação. Então hoje quando eu falo aqui, né, nas minhas participações, que não dá para discutir a Ponte tecnicamente, como que ela vai jogar, 4-4-2, 5-3-2, 2-2-2, se ela tem a possibilidade de ganhar do Fortaleza, isso fica em último plano. O que o torcedor quer saber hoje, que ela vai ser rebaixada, ela vai, isso é questão de tempo, né? Mas o que o torcedor quer saber é a sobrevivência do clube, independente da divisão, independente se é Série C, Série D, A2 do Paulista, o torcedor ele quer saber se ele vai ter um clube para torcer realmente, porque hoje a gente percebe um futuro da Ponte muito nebuloso, né, Pio? Não dá para imaginar uma Ponte Preta saudável em 2027, por exemplo, em que ela vai disputar a Série A2 do Paulista, a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, para quem torce para a Ponte, para quem ama a Ponte, é um momento de tristeza, de humilhação, de incerteza, né, de você não saber se tem um clube para torcer no ano que vem. Realmente, os caras que gerem a Ponte, eles conseguiram acabar com uma história centenária, uma história linda, uma história rica. E é o que fica hoje. Eu acho que o que sustenta a Ponte é essa história, é a torcida, porque time de futebol inexiste, né? Ô Pio,
O Carlão Oi, falando Fabiano. sobre esquema tático também, né? Daqui a pouco eu vou trazer a ficha técnica completa do jogo, as escalações da partida, mas até antes da partida, quando saiu a escalação da Ponte Preta aqui, até a gente se confundiu bastante, né? A Ponte tá adotando esse esquema com 3 zagueiros, mas a gente vendo a escalação hoje, parece que é um amontoado de jogadores com tantos defensores que tem ali também. Daqui a pouco o torcedor vai ficar a par da situação, mas foi até difícil aqui pra gente decifrar qual seria o esquema tático da Macaca nesta noite, viu, Pio? E depois de fazer esse mapa para descobrir como você vai escalar, Fábio Scheibe, traga agora a ficha técnica completa do jogo. Futebol, Globo CBN, aqui todo mundo é Brasil. Ponte Preta. Vamos lá, creio que é no 3-5-2, viu, meu caro Rafael Pio e ouvintes. O técnico Márcio Zanardi manda a campo Guilherme Viana, número 1. A linha de zaga tem 3, Lucas Cunha, 44, Márcio Silva, 23, Palácios, 22 para Thales, 32, Kevson, 13, Diego Porfírio, 14, o capitão Danilo Barcelos e fechando o meio campo, número 10, Elvis. Na frente, 26, Daniel Baianinho e 21, Brandão. A Ponte escalada com Guilherme Viana, Lucas Cunha, Márcio Silva e Palácios. Thales, Kevson, Diego Porfírio, Danilo Barcelos, Elvis. Na frente, Daniel Baianinho e Brandão. No banco de reservas da Macaca, Márcio Zanardi manda para o banco os seguintes jogadores: 30, Vinícius, 4, Diego Leão, 6, Juan, 7, Diego Tavares, 18, David da Hora, 19, Jonathan Cafu, 20, Gustavo Almeida, 35, Gustavo Teles e 90, Rodriguinho. Futebol Globo CBN. Fortaleza. Clube de glória e tradição. O Leão do PC, do técnico Thiago Carpini, velho conhecido aqui da torcida campineira, vai a campo com a seguinte formação: número 1, João Ricardo, 13, Mucuri, 3, Gasal, 4, Luan Freitas e 18, Fuentes. 29, Rodrigo, 5, Pierre, 75, Rodriguinho e 31, Wellington. No ataque do Leão do PC, 32, Luiz Fernando e 9, Miritello. João Ricardo, Mucuri, Gasal, Luan Freitas e Fuentes, Rodrigo, Pierre, Rodriguinho, Wellington, Luiz Fernando e Miritello. Para o banco de suplentes, o Fortaleza tem Vinícius Silvestre, Ronald, Lucas Crispim, Magrão, Mailton, Cauã Rocha, Rayan, Luca Prior, o velho conhecido da Macaca, Paulo Baia e Lucas Sacha. Essa é a equipe do Fortaleza. A arbitragem do jogo. Ah, vai vir emoção pela frente, viu, Carlos Cabela? Quem está na arbitragem é Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais. Felipe Fernandes de Lima. O último jogo que ele apitou pela Série A do Brasileirão foi aquele confuso entre Palmeiras e Chapecoense no Allianz Parque, em que deu um pênalti aos 60 minutos, deu gol que não validou. E Felipe Fernandes de Lima, assistente número 1, Celso Luiz da Silva, assistente 2, Carla Renata Cavalcante e no VAR, Charlie Wendy Deretti. O comentário do jogo. Carlão de Freitas, estão aí os elencos e tudo que a gente precisava hoje também era de um árbitro confuso. Ok, comentário do jogo, não tem muito o que falar do que vai ser o jogo, né? Em virtude de tudo que a gente já explanou até aqui envolvendo a Ponte Preta. É um jogo em que o Fortaleza vai tomar a iniciativa, tentar já definir o jogo nos primeiros minutos, ou pelo menos no primeiro tempo, assim como foi o Atlético Goianiense no último final de semana. E a Ponte nesse amontoado, como o Fábio mencionou, né? Um time já completamente bagunçado. 3 laterais esquerdos, para você ter uma ideia. Tem o Diego Porfírio, Danilo
Kevson, talvez o Danilo Barcelos jogando ali como zagueiro, o Kevson na segunda linha e o Porfírio também colaborando do lado esquerdo. Acho que o Elvis joga solto ali como um falso 9, mesmo o Brandão tendo essa característica, né, de um cara definidor, mas acho que o Elvis deve ficar ali como o último homem e os outros jogadores tentarem jogar atrás da linha da bola, guerrear para surpreender o Fortaleza. Mas se tudo correr dentro de uma normalidade, Fortaleza tem todas as possibilidades de vencer e engatilhar aí a segunda vitória consecutiva dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Intervalo de jogo no Canadá, Portugal e Croácia vão empatando 0-0 na Copa do Mundo, assumindo o comando do microfone da CBN Campinas para Fortaleza e Ponte Preta. Vai, Cabelinha! Legal, Pio! Um grande abraço a todos aqueles ligados e conectados com a gente nessa noite de quinta-feira. Hoje é dia 2 de julho de 2026. Uma noite que a Ponte Preta entra em campo para enfrentar o Fortaleza lá na Arena Castelão. É uma noite de futebol para você que está ligado aqui no futebol da CBN Campinas. E o Carlão falou, Carlão, a respeito que o Danilo Barcelos pode ser aí mais um zagueiro. Então teremos 4 zagueiros. 4 zagueiros. Ou até uma primeira linha de 5 jogadores, viu, Cabelo? Porque ele vai formar com Lucas Cunha, Márcio Silva, Palácios, Danilo Barcelos, o Thales fazendo ali um lateral direito, acho que mais precatado. Eu acho que essa deve ser a formação. Aí solta mais o Kevson. O Kevson que tem essa característica, eu acho que na segunda, o Kevson deve atuar na segunda linha. E o próprio Porfírio ali também, fazendo uma sombra, né? O meio campo com um marcador de ofício mesmo, aquele marcador, aquele leão de chácara do meio campo, não tem nenhum. Nenhum. Eu acho que até por isso ele utiliza essa formação, tentando povoar com jogadores, né, com características do lado esquerdo, né? Tem 3 laterais, Cabelo. O Barcelos, o Kevson e o Diego Porfírio. Então acho que a própria escalação já mostra o momento que vive a Ponte Preta. É um bagunçado, vamos ver se pelo menos consegue segurar aí o Fortaleza. O que me chama a atenção até negativamente é a presença da torcida, né? Sim. O Fortaleza ainda não engrenou na Série B, né, Cabelo? A gente esperava um Fortaleza dominante dentro da competição, venceu o Sport na última rodada, é o 7º colocado. Então a torcida acho que está ainda insatisfeita aí com o desempenho da equipe. E não digeriu ainda essa queda para a Série B também, né? Porque era um time que estava ali quase que consolidado numa primeira divisão. Exatamente. Aí cai para uma Série B. O Fortaleza fica muito forte. A gente vê agora a escalação do Fortaleza muito diferente do que a gente estava acostumado a ver. Sim, nomes muito diferentes aqui daquela estrutura que a Fortaleza tinha e apresentava nos jogos de Série A, desde lá de 2014, e participações consecutivas, né, em Libertadores, né? Finalista de Sul-Americana, e de repente veio uma queda até inesperada. Muito bem, a bola está no centro do gramado, vai começar a bola rolando com a Macaca na Arena Castelão, Ponte Preta e Fortaleza e Ponte Preta para você acompanhar aqui no Sonzão da CBN Campinas. Está tudo pronto. O Brandão está ali no centro do campo para o toque inicial na bola. Vai começar o jogo, vai começar a partida. Apita o árbitro. Bola rolando no futebol da CBN Campinas. Fortaleza, Ponte Preta. E a Ponte Preta já chega no campo de ataque pela direita com o Thales. Ele já faz o domínio, a bola vai para fora, arremesso manual cobrado rapidamente. Elvis girou, cruzou na grande área, subiu. João Ricardo faz o corte, briga pela bola, Macaca na frente da grande área. Vai chegando Fortaleza, tentando botar ordem na casa por ali. Quem chegava para fazer o toque no meio dos zagueiros ali era o Wellington. Chegou ali, deu um toque na bola, acaba recebendo a falta. O jogo tá parado para começar de novo. Não era nem o Wellington, era o Luiz Fernando que estava ali, que acabou recebendo a falta na saída de bola do Leão da Pici. Trabalha a saída de bola mais uma vez a equipe do Fortaleza. É lá pela direita, por ali com o Fuentes, já despeça a bola pro Fuentes receber aqui pela esquerda. Ele faz o domínio, vem pro campo de ataque, tem a linha divisória do campo, ele breca na perna da canhota, inverte a jogada lá do outro lado com o Mucuri, já recebe bonito, domina, coloca do gramado, vem Fortaleza pro campo de ataque, a Ponte Preta vai se encolhendo toda, ficando ali pertinho da grande área, bola tocada lá pela direita, agora sim com o Wellington. Ele volta no sistema defensivo, vai trabalhando ali com o Gasal dá um tapa na bola, vem pelo lado esquerdo, mais uma vez
vez, chegada com o Rodrigo, já bota no campo de ataque, recebe mais uma vez no campo de ataque o Luiz Fernando, recebeu, dominou, voltou mais atrás, vai tocando a bola a equipe do Fortaleza, comecinho de jogo, passamos o primeiro minuto, 0-0 o placar do jogo. Fuentes toca na bola, fez o passe ali pelo meio, vai programando, pede falta, o árbitro diz que não foi nada, sai jogando com Palácios, a equipe da Macaca tenta sair jogando, sobe também o Baianinho, dá um toque na bola, bate em cima do jogador do Fortaleza, a bola vai pra fora, arremesso é manual, que favorece a equipe da Macaca no campo defensivo. Achei que foi falta ali em cima do Militello, viu, Fábio Scheibe? Se for ver pela Copa do Mundo, não foi falta, mas no Campeonato Brasileiro geralmente dão essa falta, né, Cabelá? Será que os árbitros já estão incorporando? Poxa, poderia, hein? Nossa, seria sensacional. Os jogadores também, não vou dizer no talento que é impossível, Sim. mas pelo menos a postura, né? Menos cera, sai no momento certo, menos lesão, né? Menos fingimento de lesão. Cera. Mas vai ser difícil, né? Olha a Macaca vendo o campo de ataque, Baianinho se esticou ali para fazer o corte, mas se ele fosse um pouquinho maior, ele chegaria nessa bola, mas a bola passou por ele, sobra com a zaga da equipe da Macaca. 0-0, placar do jogo, 2 minutos e meio de bola rolando o primeiro tempo, sai trabalhando ali pelo meio com o Rodriguinho, dá um tapa da bola lá pela direita com o Bucuri, devolve no sistema defensivo, começa com o Luan Freitas, recua no João Ricardo, goleirão, já dá um tapa na bola pelo lado esquerdo com o Gasal, sai trabalhando a equipe do Lion, que tenta chegar no campo, epa! O Fuentes tá meio dormindo em campo, hein? Tava sozinho, recebeu a bola, escapou, foi pra fora, o Carpini ali bate pau para não perder o amigo, mas a bola foi pra fora, de graça pra Macaca, faz o arremesso manual, já cobrado, vem pro campo de ataque, vem buscando espaço por ali, chegava mais uma vez a equipe da Macaca, no campo de ataque ali com o Thales, a bola foi pra fora, o desvio foi feito, o arremesso é manual, mais uma vez pra equipe da Ponte, hein? Vai se ajeitando ali pra fazer a cobrança, a equipe da Macaca, chega Danilo Barcelos, recebe, toca na frente, chega por baixo pra fazer o quarto, Rodrigo, botou pra fora, é outro manual que favorece a equipe da Macaca. Tem pressa na cobrança a equipe da Ponte. Busca alguém ali, ninguém se apresenta. Agora sim, Danilo Barcelos de novo. Na ponta direita, Danilo Barcelos. Bota a bola mais atrás com o Elvis. Fez o toque curtinho com o Baianinho. Tenta a devolução do Barcelos. Toque errado. Briga pela bola. Elvis dá sobra, fica com ela. Já trabalha, chegada pela direita. Vem bola Kevson no cruzamento para a grande área. Chega a zaga, faz o corte. Para fazer o toque mais uma vez é o Kevson que está caindo pela direita. Olha o Elvis, recebeu linha de fundo, cruzamento, veio rasteirinho, por baixo chega a marcação, corte feito, voltou bola nos pés do Elvis, cruzamento, segunda trave, sobe a zaga do Fortaleza para fazer o quarto, ela sobra com o Wellington, sai jogando Fortaleza, tenta imprimir velocidade para chegar da campo de ataque, pelo meio do caminho, houve o choque, o árbitro para, pega uma falta, é falta para o Fortaleza no sistema defensivo, Fábio Scheibe. Falta no meio campo ali, a Ponte Preta chegando, né, tentou agora mais uma vez, numa boa jogada do Elvis, a Macaca com uma atitude diferente, pelo menos no começo do jogo, mas o Fortaleza tem falta ali no meio campo, viu, Cabelano? Carlão, em cima daquilo que nós falamos no início do jogo, tá bem diferente a Ponte Preta em campo, né? Tá. O Kevson tá caindo pela direita, mas ele cobre o meio campo também. Sim, o Porfírio tá lá na esquerda. O Danilo, o posicionamento do Danilo ali, trabalhando até na marcação aqui do lado direito. Tá como meio, um volantão ali. Tá meio como um volante, a hora ele cai pelo lado esquerdo, mas nesse momento ele tá pelo lado direito. O Kevson tá ali, ó, com o bracinho enfaixado, tá mais fazendo uma meiuca mais pelo lado esquerdo. O Porfírio como um lateral, né? Então, aos pouquinhos, a gente vai conseguindo desvendar essa Macaca aí em Fortaleza. O mágico Márcio Zanardi. Trabalha o Fortaleza no campo de ataque, recebe lá pelo lado direito. Pintou cruzamento do Bucuri, muito forte. Linha de fundo, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca nesse comecinho de jogo. Você vai ouvir o toque da CBN marcando 5 minutos. E nós vamos girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Arena Castelão, Série B, 16ª rodada. O placar da CBN tá assim, ó. Fortaleza 0. Ponte Preta Também 0, Pio. Central da Bola. Vai começar neste momento o segundo tempo em Ontário, no Canadá. A bola rola para Croácia e Portugal, 0-0. 5 minutos e meio de bola rolando o primeiro tempo. A Macaca recupera a bola, vem para o campo de ataque, vem lá pela esquerda com o Baianinho, ele tenta a finta, tem marcação em cima dele do Mucuri. A bola correu muito, teve desvio, mas chega lá para fazer o conserto. O Rodriguinho já bota a bola pelo meio, vai tocando a bola mais uma vez, a saída da equipe do Fortaleza, chega ali pelo meio. O Pierre tava doidinho pedindo a bola, não deram bola para ele, mas o Fortaleza recupera aqui pelo lado esquerdo com o Fuentes, joga mais atrás com o Gasal, vai para cima dele ali o Baianinho, faz a pressão, joga com o Fuentes, vai para a tabela, bola esticada aqui pela esquerda, chega a marcação forte
forte do Palácios, na recuperação de bola da Macaca, vem pro campo de ataque, Baianinho joga pra grande área, chega por baixo, Luan Freitas faz o corte, ela volta com o Baianinho que não dominou de canela, a bola correu, quem fica com ela ali pra sair jogando para a equipe do Fortaleza é Luiz Fernando. Agora chega ali pelo meio, foi puxado o camisa 29. O Rodrigo recebe falta, é falta. Mais uma pro Fortaleza no campo defensivo, Chaibe. Mais uma falta, a Ponte tentando entrar na área do Fortaleza, mas agora com falta o Fortaleza retoma a bola e vem pro ataque. É lá pela direita com o Mucuri. Sai jogando, toca na bola com o Rodriguinho. Ele recebe mais volta, a bola com o Mucuri, mais atrás com o Luan Freitas. Busca o espaço ali pelo intermediário, vem chegando no campo de ataque, tem marcação do Brandão ali pra cima dele, devolve lá pela direita. Lá na direita trabalha, Mucuri tenta sair jogando, a bola sobra pelo meio mais uma vez com o Luan Freitas. Sobra com a Macaca, batida de fora, para fora do gol. Só linha de fundo, tiro de meta que favorece a equipe do Fortaleza, Chaibe. Sem perigo, né? Um chute da intermediária acabou saindo longe do gol do João Ricardo, mas a Ponte mostra que veio para jogar diferentemente das outras partidas, né, Cabelão? É, Carlão, 7 minutos. Você sabe que eu até pensei no que o Pio disse nesses 7 minutos, viu? De 3 Iriguduns. É um começo interessante da Ponte em relação às últimas partidas, né? Sim. Uma Ponte Preta nos últimos jogos inerte, uma Ponte Preta completamente abatida, mas hoje não. Hoje ela pelo menos demonstra aí uma competitividade, tanto é que já arriscou um chute de longa distância com o Elzo. O Fortaleza ainda está entendendo, né, qual é dessa Ponte aí. E vem para o campo de ataque com Fuentes, a equipe do Fortaleza rola a bola pelo lado esquerdo, mais uma vez o toque foi feito por ali. Bola recuada, se apresenta ali o Pierre para ficar com ela, protege e devolve lá do outro lado, pela direita com o Luan Freitas. Toca a bola lá pela direita com o Mucuri. Recebe, parte para o campo de ataque, encosta a marcação do Porfírio para cima dele, dá um tapa na bola, faz a ligação ali pela intermediária com o Militelo. Ele tenta a devolução por baixo, Rodriguinho dá um tapa na bola, tenta o lançamento, volta no Rodriguinho. Tem marcação forte para cima dele do Lucas Cunha, vai para a tabelinha, chega por baixo, Rodriguinho com ela, toca na bola, Wellington. Recebe, domina, volta mais atrás com o Mucuri para começar de novo para a equipe do Fortaleza. Mucuri tenta o passe, o Brandão chegou, fez a pressão ali, ela sobra com o Gasal, dá um tapa na bola pela esquerda. Fuentes vai para a chamando no kill, chamando no pela kill. Esquerda, Luiz Fernando recebe, marcação tá distante. Chegando aí, ele faz o break, chegando. olha, busca, Fuentes, encosta aqui pela esquerda, recebeu perto da canhota, vem bola pra grande área, por baixo, faz o quarta zaga, Ponte Pretana, briga pelo meio ali, o Baianinho, ele vai no corpo, ele briga pelo corpo, mas não consegue ganhar. Eu não consigo te ouvir, mano, faz a se você finta, estiver briga falando pela comigo, bola, mas... por baixo, a zaga na ponta e faz o corte, o Pierre, toca na bola, Os vai mais caras uma vez, o mudaram bate-rebate, Pierre, o na VMix sobra de bola, pro faz o toque, o jornalismo. Mucuri lá pela direita, volta a bola com o Pierre. Mas não trabalha mudaram com o VMix do Rodriguinho, futebol. fez o passe lá na E aí, direita, mais tá uma vez tudo com o Mucuri, bagunçado. passa lotado lá na ponta direita, o Wellington recebe, Eu domina, cheguei? tenta a finta, marcação, Tô ponto, falando. vem pra cima pra fazer o quarto e Porfírio. Não tapa na bola, joga pra fora do campo, arremesso manual que favorece a equipe do Fortaleza. Quase 9 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Vai trabalhando a equipe do Fortaleza pelo sistema defensivo, mais uma vez com o Gasal. Ah, beleza. Ele dá um tapa na bola com o Fuentes, Show. aqui pela esquerda já recebe, domina. Vamos que vamos. Ele dá uma penteada na bola, busca um lado, busca do outro, tenta o toque ali pela meia. Quem vem buscar o jogo ali pelo meio e chegava ali era o Militelo, bota a bola lá pela direita, vem pro campo de ataque o zagueirão, o Luan Pérez com ela, tocou o Mucuri, cruzamento na grande área, desvio de cabeça pra fora do gol! Tava sozinho ali pelo meio da grande área o atacante do Fortaleza. Ele achou que tinha marcação próximo, tentou cabecear, mas dava tempo de dominar, girar e ainda bater pro gol, hein, Fábio Scheibe? É, o jogador acabou cabeceando ali, o atacante do Fortaleza. O Fernando chegava para fechar ali na segunda trave, mas acabou não chegando a tempo. Mas é o primeiro ataque do Fortaleza. O Fortaleza que dá uma resposta para Ponte Preta. Por enquanto 0-0, quase 10. Aí, Carlão, a gente vê uma coisa, com tantos marcadores que tem a Ponte Preta em campo, o Wellington, ele tava sozinho ali no meio da área, cara. É, e com 3 zagueiros, fora os jogadores de marcação do meio campo, né? Principalmente o Danilo e o Kevson, os jogadores que precisam fazer uma sombra ali para o sistema defensivo. O jogador do Fortaleza, o Wellington, estava livre ali. Então é uma falha de marcação. Vamos ver como que é. Agora vem o contragolpe aí. Vem Macaca pro campo de ataque, lançamento aqui pela ponta direita, recebeu, fez o domínio, Kevson ajeitou pela perna direita, cruzamento da grande área, bola pra fora, escanteio que favorece a equipe da Macaca pela direita, Fábio Scheibe. O primeiro escanteio para Ponte Preta tentando achar aí um gol, tentando achar mais possibilidades de chegar perto à meta do Fortaleza. Tem uma oportunidade boa agora, o primeiro escanteio para Macaca.
É pelo lado direito, a Ponte chega no primeiro escanteio do jogo. A Macaca chega pra cima do Fortaleza. Pela ponta direita vai se ajeitando ali o Elvis pra fazer a cobrança. Todo mundo lá na grande área, hein? Tá todo mundo lá na grande área. É bom momento pra equipe da Macaca. Aumenta o volume aí, torcedor Ponte Pretano. Elvis na cobrança. Escanteio. Elvis na bola. Levantamento feito. Segunda trave. Passa por todo mundo. Brandão toca de cabeça na bola. Vai lá o goleirão. João Ricardo no bate e rebate. O árbitro para, pega uma falta. Porque o árbitro desse falta nesse lance aí também. Em cima do goleiro. Ia virar um chururu ali na área, viu, Chaibi? Mas o goleirão foi mal nessa daí. Saiu caçando borboleta. É verdade que foi trombado, empurrado, mas saiu o João Ricardo, que é capitão da equipe, na saída do zagueiro Brits. Agora, João Ricardo, de muita experiência, assume o posto de capitão, mas saiu mal, foi falta marcada, né? A gente sabe que contato com o goleiro é sempre falta, viu, Cabela? Girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 11h40, primeiro tempo de jogo, 16ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN tá assim, ó. Fortaleza, 0. Ponte Preta, 0 também para a equipe da Macaca. Pio. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Já passamos de 12 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo, tem uma falta para Macaca ali no sistema defensivo, já cobrado ali pelo meio, pelo Lucas Cunha, rola a bola com Palácios pela direita, ele faz o break, levanta a cabeça para fazer o passe, o lançamento é lá do outro lado, lá pela esquerda com Porfírio, domina mal Porfírio, bola aqui com o Gramado. Não foi nem de canela, foi com a ponta do dedão esse domínio dele aí. Bola vai pra fora, arremesso semanal de graça pra equipe do Fortaleza. Já cobrado. Sai trabalhando o Luan Freitas no sistema defensivo. Devolve com o Mucuri lá pela direita. Faz de domínio, vem linha divisória do campo, faz o break, volta. Começa de novo com o Luan Freitas. Ele busca alguém pra fazer o passe. A inversão de jogada com o Gasal. Já faz de domínio, coloca no gramado, parte pro campo de ataque. Vem buscando, vem puxando o Fortaleza no campo de ataque, mas a bola recuada pra começar de novo. Gasal toca ali com o Pierre. O Pierre faz de domínio. Quem vem buscar o jogo ali pelo meio é o Rodrigo. Ele faz de domínio. Na verdade é o Rodriguinho por ali. Domina, faz abertura lá na direita. Fez o passe por ali com o Luan Freitas. O Fortaleza também, vou falar pra você, Carlão, toca de um lado, toca do outro, busca espaço, Gasal tá de tênis em campo, não é possível, é a segunda vez que cai seguido ali, Carlão. O Fortaleza não consegue ter objetividade, né, preso aí na marcação, até agora a intenção do técnico Márcio Zanardi, o objetivo dele vai dando certo, né, congestionar o meio campo, dificultar as ações de criação do Fortaleza, ele está conseguindo, a única chance mais clara foi o cabeceio do Wellington, um vacilo, uma falta de diálogo ali do sistema defensivo da Ponte. Olha o Fortaleza, Rodriguinho bateu de fora da área direita. A direita do Guilherme Viana se perde em linha de fundo, só tiro de meta, Fábio Scheibe. Sem perigo, né? Sem perigo, um chute de fora da área ali acabou não trazendo perigos para o goleiro Guilherme Viana. Daqui a pouco eu trago um detalhe sobre o arqueiro da Macaca que chegou para substituir o Diogo Silva, que foi embora, o veterano Diogo Silva. Hein? Tem gol da rodada, Rafael Pio, diz aí. Tem gol na Copa do Mundo e é gol da Croácia. Portugal sendo Portugal, né, Cabelinha? Depois de uma jogada pelo lado direito, 8 minutos do segundo tempo, Perisic bateu cruzado e abriu o marcador para a Croácia. Tá na frente, 1-0 para os croatas. Já saiu o Zeriguidum, então, é isso? Pode contar já, Pio? Eu falei que eram 3. E eu falei que era tricolor. Eu não falei que era, né, Ponte ou Fortaleza. Dias Croácia. As cores são as mesmas. Pois é. Tá valendo, né, Saiu bem. Gostei, foi criativo. 14h40, primeiro tempo, Fortaleza sai pro campo de ataque, dá um tapa na bola, faz a abertura lá pela direita. Quem se apresentou por ali foi o Wellington. Entra a lateral do campo, encara a marcação do Porfírio. Ele faz o break, puxa pela meia. O Porfírio vai acompanhando, escapou bem do lanche ali. O Wellington, finta linda, desconcertante pra cima do Kevson. Fez a tabelinha, vem pelo meio, na frente da grande área. Chega a zaga da Macaca. Faz o corte, aí o Rodriguinho vem na dividida ali pelo meio com o Kevson. A falta tá anotada, favorecendo a equipe da Ponte. Scheibe. Falta no campo de defesa da Macaca. O Fortaleza tenta chegar mais perto do gol da Ponte agora, mas a zaga tá muito bem fechada ali da Ponte Preta. E o jogador da Ponte acabou sofrendo uma falta na frente do árbitro, o senhor Felipe Fernandes. A Ponte Preta empatando 0-0 com o Fortaleza. Vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 15h30. Primeiro tempo de jogo, 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. Fortaleza, 0. Ponte Preta, também 0.
Central da Bola. Mais cedo, pela Copa do Mundo, a Espanha garantiu vaga nas oitavas de final ao bater a Áustria por 3-0. Futebol, Globo CBN, aqui todo mundo é Brasil. Próximo domingão, 5 da tarde, tem Brasil em campo e tem Brasil aqui na CBN. Olha a Macaca no campo de ataque, mas com falta. O Kevin cometeu a falta em cima do Mucuri. O jogo tá parado, é falta pro Fortaleza, campo defensivo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Inovação, eficiência e pronto atendimento completo para cuidar de você. Vem aí o Nós, da Unimed Campinas. Olha o arremesso, Manuel, cobrado pelo Fortaleza. Fuentes recebe aqui do lado esquerdo, ajeita na perna canhota, prepara o cruzamento, tenta o toque. O Thales faz a roubada, mas a bola volta com Fuentes. Vem Rodrigo pelo meio na tabelinha. Chega a zaga da ponte para fazer o corte lá no meio da grande área. Agora o Gasal. O Gasal atropelou o Brandão ali, cometeu a falta. O Brandão não gostou nem um pouquinho, viu, Chaibi? Não gostou nem um pouco, mais uma falta no meio de campo. O jogo fica muito truncado ali no meio campo. E tem um detalhe, né, Cabela? A gente fala bastante, os treinadores falam bastante sobre isso. E neste ano, infelizmente, mesmo com essa parada da Copa do Mundo, a gente percebe que o gramado do Castelão segue com condições muito precárias, né? Muito contestado por muitos adversários, tanto de Fortaleza quanto de Ceará, que vão jogar lá. E me parece muito pesado e também escorregadio. Tá parecendo que tá sendo tufos de grama do gramado, hein, Cabela? Pois é. Até comentei com o Carlão fora do ar aqui. Será que tá todo mundo jogando tênis ali? Mas aí mostrou, a imagem já mostrou a chuteira do Baianinho. Tem uma trava de uns 3 centímetros ali, mais ou menos. Já caiu 2 vezes em 5 minutos, cara. O Gasal também será que é pelo lado esquerdo ali, de defesa do Fortaleza? Será que tava com algum problema? Porque o Baianinho caiu 2 vezes. O Gasal também não para em pé. Pois é. Olha o Fortaleza no campo de ataque, trabalha. Rodriguinho recebe ali pela meia direita, vai pra tabelinha. Fez o passe com o Wellington, abriu pelo lado esquerdo. Luiz Fernando chegou, invadiu a área, pedalou, puxou pela meia, fez a batida. Teve desvio, bola tá viva no meio da área. A zaga da ponte corta, mas ela sobra com o Mucuri. Devolve cruzamento no meio da grande área. Sobe a zaga, ponte pretende de novo para fazer o corte. Rasga Kevson, mas dá um bicão na bola, ela sobra com o Luan Freitas. Mantém Fortaleza no campo de ataque. Mucuri já abre ali pela intermediária. Fez um tapa na bola pertinho do círculo central do gramado com o Rodrigo. Já volta a bola pela esquerda com Fuentes, ajeita a bola na perna da canhota, encosta Thales pra cima dele, volta a bola do lado, vai pra tabelinha, devolveu na linha de fundo, Fuentes vem pro cruzamento, rasteiro batido pra trás, fica todo mundo ali pedindo um pênalti, fica reclamando no meio da área ali o jogador da equipe do Fortaleza, parece que era o Luiz Fernando, tava no lanche ali, recebeu o empurrão, segundo ele, pênalti, reclamou demais, Fábio Scheibe. Deve ser revisado realmente, né? Na primeira impressão parece que ele acabou chutando o vento, né? Chutando o ar, foi até desarmado pelo jogador da Ponte, mas parece que não teve contato, mas reclamaram bastante os jogadores do Fortaleza. A gente percebe um contato do Danilo Barcelos, mas na bola, né? Na bola não pareceu agora no replay mostrando que foi pênalti não, viu, Cabelá? E tem um jogador da Ponte caído ali, tá sentindo... Ele chuta a perna do Barcelos, né? Ele chuta, parece, né? Então, mas no Vini Júnior foi falta, né? Foi um lance praticamente parecido no jogo contra parecido com o da Bélgica também, ontem, você viu? Não, da Bélgica eu não vi. Com o Senegal, faltando 2 minutos, deram pênalti para a Bélgica. Pois é. Mas ali já foi revisado, a bola já vai ser colocada em jogo mais uma vez para a equipe da Macaca. Reclamando ainda, não. O Luiz Fernando ainda tá continua reclamando. Mas acho que não foi nada, não. Ele já chegou para meio que calçando o Danilo, aí ele cai agora. Dependendo do árbitro, né? Cabeça de árbitro e árbitro de VAR também, você não entende. Esse daí gosta da confusão, como eu trouxe em destaque, hein, Carlão? Então. Gosta. Olha só a Ponte. Elvis ficou com a bola livre ali na frente da grande área, abriu com, fez a finta Thales na cara do gol, batida, espalma o goleiro! João Ricardo na bola rasteirinha, ele bota para escanteio. Safa-se a equipe do Fortaleza na chegada da Macaca, Fábio Scheibe. Uma linda jogada, né? O Elvis acabou passando à frente ali e a jogada mais perigosa até o momento, o jogador, o Kevson, batendo, o João Ricardo pegando, mas a Ponte chegando com perigo, a chance mais real de gol para Macaca nesse início de primeiro tempo, hein, Cabelão? Tem escanteio para Macaca aqui pelo lado direito, mais uma vez o Alves vai se ajeitando ali para cobrança, vai todo mundo lá pro meio da grande área, o toque CBN já marcou 20 minutos deste primeiro tempo, escanteio é para Macaca, é pela direita, o Elvis está na cobrança, faz o levantamento na segunda trave, desvio de cabeça para fora do gol! Subiu lá em cima
O Márcio Silva deu uma testada na bola, jogou pra fora do campo, é só tiro de meta, Fábio Scheibe. Sem perigo, né? Foi um escanteio na marca do pênalti, mais ou menos ali. O zagueiro da Ponte subiu, mas cabeceou pra cima do gol. O João Ricardo até marcou falta, na verdade, do ataque da Ponte contra o Fortaleza. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Quase 21 minutos deste primeiro tempo de jogo. É a Série B que você está acompanhando aqui no futebol da CBN Campinas. E o placar da CBN tá assim, ó. Fortaleza. 0 para o Leão. Ponte Preta. Também 0 para a Macaca, Pio. Central da bola. Copa do Mundo, dois gols em Ontário. O primeiro da Croácia foi anulado, estava em posição irregular. Depois Portugal foi pro ataque, Cristiano Ronaldo vai pras redes. Faz e tudo mais, mas também estava um pouquinho à frente. Marcado o impedimento, segue 1-0 para a equipe da Croácia. Futebol Globo CBN. Olha o Fortaleza que vem pro campo de ataque com o Luan Freitas lá pela direita, faz o break, encara a marcação do Kevson, fez a tabelinha, Rodriguinho com ela, faz o domínio, devolve com o Mucuri, na devolução, tabelinha, Rodriguinho recebe, linha de fundo, pintou o cruzamento, pro meio da grande área, sobe a zaga da Ponte, Porfírio, tenta tocar ali meio esquisito, toca a bola de graça, mas deu sorte, porque o Mucuri ainda toca na bola, bola para fora, arremesso manual para a equipe da Ponte. Agora, Carlão de Freitas, o Fortaleza está começando a apertar a equipe da Ponte, está conseguindo já encontrar aqueles espaços que o Márcio Zanardi quis impedir no começo do jogo. Naturalmente isso até vai acontecer, Cabelo, com o desenrolar da partida, vem o cansaço, os espaços vão aparecer, de repente o jogador vai perdendo a concentração. Até aqui a Ponte vai conseguindo domar. Perdeu até uma grande oportunidade com o Thales. Talvez se fosse um jogador ali com mais amizade com o gol, poderia ter aberto o marcador, numa boa assistência do Elvis. Por enquanto, dentro da ideia do Márcio Zanardi, as coisas estão se encaixando. A Ponte já começa a ceder um pouco mais de espaço, que é natural, mas até aqui a proposta da Ponte vai dando certo. Agora o Diego Porfírio tem que dar uma acordada nele, né, Cabela? Primeiro domínio errado, depois foi tentar dar um calcanhar ali mal feito. Tem que sintonizar aí o cara. Pierre sai jogando pro Fortaleza com o Gasal aqui pela direita. Ô, Gasal! A sorte do Gasal que o Fuentes consertou, porque o Gasal foi dominar a bola, passou debaixo do pé dele, tava indo pra terra, agradeceu. Agradece, porque merece agradecimento desse lance aí, viu, Gasal? Aliás, o Gasal hoje, vou falar pra você, hein? 3 ou 4 lances ali que é assustador, a Ponte tem que aproveitar. Fuentes faz a finta bonita pra cima do Thales, bota a velocidade, vem pela esquerda, chega por baixo, Palácios, dá um tapa na bola, mas sai jogando errado mais uma vez de graça. O presente é pro Rodrigo, já faz o passe com Fuentes aqui pela esquerda, encara a marcação do Thales, devolveu no Rodrigo, brecou, Fuentes com ela, tabelinha, bola enfiada na grande área, sobrou, Rodrigo bateu, explodiu na zaga, voltou mais uma vez, Rodriguinho, a batida de fora pra fora. De fora da área, ela foi pra fora, só tiro de meta, e ali o Danilo Barcelos tá tentando organizar a galera em campo ali, viu, Scheibe? Mas levou perigo, né? O jogador do Fortaleza acabou rebatendo com a zaga da Ponte Preta, sobrou livre pra ele na meia-lua, acabou chutando sem direção do gol, mas estava livre o jogador, tivesse acertado o gol, ia levar bastante perigo para o gol do Guilherme, né? O Rodriguinho bateu na bola, mas saiu pelo lado esquerdo do gol do jovem arqueiro da Macaca. 24 minutos deste primeiro tempo, 0-0 placar do jogo. Tiro de meta para Macaca, o Viana tá lá, dá um mico na bola, despacha para o campo de ataque. Lançamento foi feito lá na frente, quem sobe de cabeça brigando é o Brandão. Ficou o jogador caído ali, o Rodrigo. Fica pedindo uma falta, bate boca ali com o árbitro, segue o jogo. Fortaleza vem na vantagem para o campo de ataque, lá pela direita com o Mucuri. O Brandão já tá lá em cima, para cima do Mucuri. Quero ver se o Brandão, com esse tamanho todo aí, vai aguentar correr o que tá correndo, ajudando a marcação. É uma incógnita, mas vem Fortaleza, de novo para ataque pela esquerda com Fuentes, lançamento para grande área, recebeu Militello, bateu em cima da zaga, voltou com ele a batida, espalma Viana, a sobra de bola com Wellington, mantém Fortaleza ao redor da grande área, Mucuri recebe no bico da grande área, encara a marcação do Kevson, toca mais atrás, por ali com Rodriguinho, fez um tapa na bola com Mucuri mais uma vez, Rodriguinho recebe na ponta direita, zingou para lá, para cá, voltou Mucuri, toca a bola mais atrás com Pierre. Recua um bocadinho mais para ali para começar de novo a equipe do Fortaleza, mas foi uma defesaça do Viana lá, Jaime! Defesaça, numa quase ponte ali do arqueiro da Macaca, a bola muito perigosa ali
junto na meia altura, o goleiro da Macaca, que faz o segundo jogo como profissional, substituindo a Diogo Silva, fez uma boa defesa, tirou o perigo do ataque do Leão do PC. Vem Fortaleza de novo com Fuentes, aqui pelo lado esquerdo, faz a finta, escapa da marcação, vai sobrando ali com o Thales, pintou cruzamento, segunda trave, passa por todo mundo, corre do outro lado para tentar evitar a saída do Rodriguinho, mas não conseguiu, bola foi para fora, arremesso manual para Macaca, girando, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 25 minutos deste primeiro tempo de jogo. O placar CBN tá assim, ó. Fortaleza. 0. Ponte Preta. Também 0, Pio. Central da Bola. Série B do Campeonato Brasileiro, 22 minutos do segundo tempo, Cuiabá e América vão empatando por 0-0. Cabela, o VAR está em ação lá em Ontário, no Canadá. Um possível pênalti a favor da seleção de Portugal. O árbitro está voltando agora nesse momento e deve anunciar a penalidade, vai confirmar pênalti a favor de Portugal, Cabelinha. Aí, portanto. Futebol Globo CBN. Ô Carlão, será que você consegue adivinhar quem vai cobrar esse pênalti? Deixa eu ver. Cristiano Ronaldo. Ah, adivinhão! Como você adivinhão, Carlão! Ô, menino esperto, né, Poxa Cabela? vida, você é um cara informado, né? É. Cristiano Ronaldo. Se eu não me engano, tem uma estatística que ele nunca marcou no mata-mata de Copa do Mundo. Se ele marcar, é a primeira vez. Olha só. É, grande Cristiano Ronaldo. Bom jogador, né, Cabela? Bom jogador. Bom jogador. Dá pro gasto. Cabeleira Ponte Preta. Trabalha mais uma vez aqui pelo Fortaleza, vem pro campo de ataque lá pela direita. O toque foi feito aqui pelo meio com Pierre. Recebeu na perna da canhota, o lançamento é feito, ligação no campo de ataque. Na ponta direita foi feito o lançamento. Chegou por ali o Luiz Fernando. Toca mais atrás, Fuentes recebe, mas tá valendo nada disso. Lá do outro lado, a dona Carla Renata anotou impedimento no ataque do Fortaleza, Fábio Scheibe. Levantou a bandeirinha sem a maior dúvida ali. O jogador, na verdade, estava um pouquinho... Tem esse ângulo, né, que a gente vê agora pela imagem, mas a árbitra deu impedimento, o lance nem correu. A gente vê por uma outra câmera aqui, parecia na mesma linha. E o Guilherme Viana está caído neste momento. Inclusive, eu aproveito para fazer o detalhe do Guilherme Viana, que falou... Detalhe, Fábio Scheibe. Essa semana ele falou, explicou a situação dele. Ele que era atacante, viu, Cabela? Ele é atacante, antes tem 22 anos, começou no Comercial de Tietê. Uma equipe que é comandada pelo César Sampaio, né? Até presidida pelo César Sampaio, creio eu, ou administrada pelo César Sampaio, mas ele começou por lá. Ele é natural de Ribeirão Preto, veio para Macaca, no último final de semana fez a estreia, né, com a saída do Diogo Silva, um dos líderes da equipe, fez uma boa atuação contra o Atlético Goianiense, não foi capaz de evitar a derrota para o Dragão, mas se destacou e a Ponte Preta tem muita esperança nele para conseguir suprir aí a saída do veterano arqueiro Diogo Silva. Fala, Pio, o que aconteceu aí, Pio? Cristiano Ronaldo vai para as redes, bateu perfeitamente o pênalti. Empata o jogo, Portugal, 22 minutos do segundo tempo, tudo igual em Ontário, Portugal 1, Croácia também 1, Cabelo. Parabéns, Carlão, você adivinhou que era o Cristiano Ronaldo. Que lenda, né? É fantástico, sem dúvida alguma. Eu estava percebendo que o auxiliar do Márcio Zanardi estava batendo um papo com o Danilo Barcelos. Eu acho que é justamente aquilo que você chamou atenção no início da transmissão. Os jogadores do Fortaleza, tudo bem, eles batem com a primeira linha da ponte, lá formada por 3 zagueiros, né? Porém, há um espaço, né? Você percebe que o Fortaleza já conseguiu finalizar com o Rodriguinho, já teve a finalização do camisa 9, o Miritello também. Ou seja, os volantes eles precisam colar, eles precisam ajustar essa marcação, porque toda a segunda bola vai ficar com o Fortaleza, toda a bola ali na meia-lua também vai ficar com o Fortaleza, e aí o Guilherme Viana vai ter que trabalhar uma barbaridade. Só que seus volantes são laterais. Não tem nenhum volante, né? Não tem nenhum volante, aquele legítimo camisa 5. Então, o Zanardi, ele povoa, ele faz uma primeira linha com 5 jogadores e tenta povoar esse meio campo com o Kevson mais pro lado esquerdo, o Danilo Barcelos dando uma de volante também, o próprio Elvis fazendo uma sombra hora ou outra, mas a Ponte está sem esse jogador com a característica, né? O volante pegador, é o famoso pitbull. 29 minutos e 40. Este o primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Tem arremesso manual pro Fortaleza aqui pelo lado esquerdo com Fuentes.
O Pierre se apresentou ali. Aqui pela direita tem também o Luiz Fernando. O Fuentes fica esperando alguém para chegar ali para receber. Ele prefere jogar atrás com o Gasal. Começa de novo com o zagueirão. Fez o passe mais atrás com o João Ricardo. O goleiro sai jogando de perto direito. Deu tapa na bola. Lá do outro lado com o Mucuri. Mucuri já puxa o Fortaleza para o campo de ataque. Vem descendo. Tem uma avenida por ali. O Kevson tá longe. O Mucuri faz ligação direta lá na frente com o Militelo. Mas a zaga da Ponte faz o corte, mas ela sobra ali. A segunda bola foi do Fuentes. Fez o tapa na bola. Rodriguinho lançou atrás da zaga, chegou por baixo, fez o corte, bateu cabeça a zaga da Ponte. Viana! Guilherme Viana, ligadão, o jogador da Ponte para fazer a defesa e botar ordem na casa ali, porque o Porfírio e o Márcio Silva bateram cabeça ali na área, Chaibi. Ia ser uma cena atrapalhona outra vez, como tinha sido contra o Novo Horizontino já, mas acabou o Guilherme Viana saindo a tempo ali, o atacante do Fortaleza chegou nas mãos dele, ele saiu no pé do jogador, evitando esse que poderia ser o primeiro gol do Fortaleza. A Macaca dando brecha agora pro Fortaleza, que tá chegando mais, hein, Cabelado? Vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Quase 31. Primeiro tempo de jogo, Série B do Campeonato Brasileiro, Arena Castelão. Placar da CBN tá assim, ó. Fortaleza 0. Ponte Preta Também 0, Rafael Pio. Central da Bola. E a Ponte vai se mantendo na vice-lanterna da competição, isso porque o América segue empatando por 0-0 com o Cuiabá, fora de casa nesse momento, 27 minutos do segundo tempo. Futebol Globo CBN. Olha o Fortaleza, sai jogando, bota velocidade, vem pro campo de ataque com o Wellington. Ele carrega a bola, escapou da marcação de dois jogadores, já botou pela direita. Sura ali com o Militelo, bateu pro gol, espalma Guilherme Viana. Defesaça do goleiro da Macaca, bota pra fora em escanteio pro Fortaleza, Chaibi. Um chute muito perigoso na entrada da área do atacante do Fortaleza, Guilherme Viana, mais uma vez, quando foi chamado para compareceu bem na defesa da Ponte Preta, evitando o primeiro gol do Fortaleza. Está se destacando novamente o jovem arqueiro da Macaca, hein, Cabelado? Pois é, de novo, outra grande defesa. O Guilherme Viana já sentiu o braço esquerdo ali na primeira defesa, agora cai de novo em cima do mesmo braço ali, mas o escanteio está anotado pro Fortaleza. Terceiro do jogo, primeiro para a equipe do Fortaleza. Vem bola para a grande área. Tá todo mundo lá dentro. O Fuentes está na cobrança. De perto da canhota para o levantamento que vem para a grande área. Tá todo mundo lá. Pintou o levantamento. Segunda trave. Sobe a zaga da Ponte. Ali pelo meio do caminho. Briga pela bola. Opa! Chocaram os dois ali, mas ela sobrou pra Ponte Preta, com o Elvis, tocou na frente, vem Kevson, puxa o contra-golpe, Brandão passou lotado, recebeu, entrada da área, batida, desvio pra fora do gol! Contra-golpe rápido da Macaca lá pela esquerda, teve desvio no meio do caminho, a bola foi pra fora, escanteio que favorece a equipe da Macaca lá pela esquerda, Chaibi. Muito ligeiro o ataque da Ponte agora, o Elvis recebendo, colocando em boa posição o atacante Brandão, que acabou chutando, mas o zagueiro do Fortaleza acabou cortando a bola antes de chegar no João Ricardo. Primeiro escanteio pela esquerda para a Macaca tentando o primeiro gol. Vai lá pelo outro lado, atravessa todo o campo, vai lá o Elvis. Lá do outro lado, lado esquerdo, de perto da direita para fazer a batida, o camisa 10 da Macaca. Tá todo mundo lá na grande área, em 33 minutos deste primeiro tempo. É bom momento para Ponte, é bom momento para Macaca. O Elvis da batida faz o levantamento, vem no pequena área, sobe a zaga, Gasal ali pelo meio, faz o quarto de cabeça, vai sobrando com o Kevson. Faz o domínio ali o Kevson, só que dominou mal, recua agora com o Thales. Para começar de novo a equipe da Ponte, o Thales já faz a ligação lá na ponta canhota, buscava por ali o Elvis. O chute saiu curtinho, o Baianinho tenta consertar de cabeça, ele fez o toque da bola, sobra mais uma vez lá pela esquerda com a zagueirão da Ponte Preta que vem pro ataque, o Lucas Cunha. Botou a bola com o Baianinho, rolou do lado, se apresentou o Kevson, bateu pro gol, explodiu na zaga, a bola volta com o Danilo Barcelos, já rola com o Thales, vem pro campo de ataque, vem pelo lado direito, mais uma vez, chega na grande área, o cruzamento feito, sobrou Thales, entrada da área, brecou, olhou, puxou, perto da direita, bateu cruzado pra trás, Pierre! Ali no meio da área, tava lá pra fazer o corte, pressão da Macaca, meu caro Fábio Chaibi. A Macaca atacando bastante nesses últimos minutos, começou o jogo também em cima do Fortaleza e nesses últimos 5 minutos acabou retomando as ações ali, a Macaca tentando esse primeiro gol, seria o primeiro gol também da era Márcio Zanardi, a favor da Macaca nos 3 últimos jogos, os 3 jogos que o treinador fez à frente da Ponte Preta. A Ponte saiu sem marcar nenhum gol, sem balançar as redes do adversário.
A Ponte buscando esse primeiro gol para pelo menos homenagear o novo treinador da Macaca, hein, Cabela? Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. O Thales fez uma finta linda para cima do Fuentes. O Luiz Fernando foi lá, cobriu. E quando o Thales tentou sair, cometeu falta, mas ele que se contundiu ali, viu, Chaibi? Lance meio diferente, né? Acabou cometendo a falta, mas se contundiu, caiu de mau jeito ali também. E a gente percebe, né? O Carlão trouxe isso também no começo da jornada também. O Estádio Castelão, que ultimamente tem marcado bons públicos, principalmente na Libertadores da América, ficava lotado o time do Fortaleza quando jogava. Agora nessa Série B o Fortaleza é o 7º colocado, mas hoje tá muito aquém do público que sempre comparece ao Castelão, um público muito abaixo também. O anel de cima tá até fechado, viu, Cabela? O anel superior acabando fechado, mas a torcida mesmo embaixo ali não compareceu em bom número não. Não está acreditando muito no Leão do Pici. As duas equipes que estavam na Série A, ambas, né? Tanto o Ceará como o Fortaleza na Série B. Castelão não recebe ali bons públicos. Sentiu, parece que o posterior ali, o Thales bota a mão atrás da coxa ali. Acho que foi só uma pancada ali, já tá voltando. Agora, Carlão, a gente tá vendo alguns momentos da Ponte que até então a gente não tinha visto nos jogos anteriores, Carlão. Sim, é uma Ponte com uma outra postura. O Fortaleza domina o jogo, mas a Ponte vai conseguindo sustentar, vai conseguindo assustar no contragolpe, né? Essa jogada do Elvis dando passe pro Brandão, a finalização, pelo menos enfrenta, né, Cabela? Consegue colocar o Fortaleza em risco. A batida do Fortaleza de fora da área, sobe demais a bola, linha de fundo, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. 36,5 deste primeiro tempo. 0-0 o placar do jogo. Ponte Preta vai se segurando. O torcedor pode ter assim aquela esperança dos 3 ziriguiduns, como disse o Pio, Carlão. Eu prefiro esperar, né? Vem o segundo tempo aí, fisicamente a Ponte também tem demonstrado algumas limitações nesta competição. Por enquanto é um jogo equilibrado, claro, Fortaleza por jogar em casa tem um volume interessante, maior que o da Ponte, mas a Ponte vai no jeito dela, conseguindo se defender, dando algumas estocadas no contragolpe, ela consegue equilibrar. Isso é importante, mas ainda muito longe de ser um time, vai ganhar o jogo, vai conseguir colocar o Fortaleza em situação difícil no segundo tempo. Prefiro esperar um pouquinho. Falta pra Macaca pela intermediária. Chaibi, vai levar perigo ali, Chaibi. Vai levar perigo, Elvis ali na altura do meio campo ali do círculo central, vai bater a falta um pouco pra frente, na verdade. Os zagueiros da Ponte foram pra área, Palácios, que é altão, tá lá também. Todo mundo na área, já autorizado. Elvis na cobrança, levantamento na área, sobe. Gasal, xerifão da área do Fortaleza. Não tapa na bola, joga a bola lá do outro lado. O Pierre tenta evitar a saída. O Baianinho tenta fazer, o Kevson, na verdade, tentou brigar ali pela bola, mas ela acabou saindo. O último toque do Pierre. O arremesso é manual para a equipe da Ponte no campo de ataque, lá pela esquerda, hein? Vai se ajeitando lá a equipe da Ponte, tem um arremesso manual para ser cobrado lá pelo Diego Porfírio. Ele busca alguém para o passe, a toca no Kevson, no peito, domina, coloca no gramado. Tem 2 jogadores do Fortaleza para cima dele, brigando pela bola. Último toque do Mucuri, bola para fora, arremesso manual é outro para Ponte, já cobrado. Elvis recebe pela intermediária, levanta a cabeça, encontra o Thales aberto pela ponta direita, bico da grande área, brecou, olhou, preparou, cruzamento, saiu rasteirinho, toque feito, Elvis não consegue o domínio. Bola passa por todo mundo no corte da zaga, sobra de novo com Palácios, devolve no ataque, Elvis de calcanhar pro Brandão, rolou com Kevson lá pela esquerda, girou, preparou, bateu longe do gol. Se perde em linha de fundo, só tiro de meta, Chaibi. Por cima do gol, né? Foi uma virada do Brandão ali, que é centroavante, né? A característica dele é justamente essa de fazer o pivô ali. Acabou virando, chutando pra cima do gol. Mas pelo menos essa postura e atitude da Ponte tá dando alento aos torcedores, né? O amigo ouvinte aqui também. A Ponte mostrando uma outra postura que não vem sendo realizada há muito tempo na Macaca, hein, Cabela? Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Fazer juntos é cuidar de cada detalhe. Vem aí o Nós, com o pronto atendimento da Unimed Campinas.
Fortaleza tenta chegar do campo de ataque com Fuentes, toca a bola do lado, curtinho com Rodrigo. Pierre recebe do círculo central do gramado, devolve com o Gazão já dá um tapa nela, faz o lançamento com o Mucuri lá pelo lado direito, volta para o campo defensivo mais uma vez com o Gazão no círculo central do campo, deixa do lado, curtinho o Rodrigo, já recebe o 29, já bota no campo de ataque com Fuentes, vem Fuentes, brecou, olhou, marcação, encostou para cima dele, toca a bola de volta no Rodrigo, Fuentes recebe novamente, faz o lançamento, a bola é boa, chegou, Rodriguinho brigou pela bola, teve desvio! O árbitro tá dando o último toque do Rodriguinho. É só tiro de meta que favorece a Macaca, Chaibe. Tiro de meta para Macaca. O Fortaleza chega sem perigo no gol da Ponte Preta. Teve aquele ataque que o de Guilherme Viana, goleiro, acabou defendendo no chute de fora da área. Mas a Ponte Preta levando muito mais perigo nessa primeira etapa ao gol de João Ricardo que o próprio Fortaleza, hein, Cabelão? Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas 40. Passamos de 40 minutos deste primeiro tempo de jogo da 16ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN tá assim, mas a Ponte vem com Thales. Tá bom, Thales, beleza, mas você podia passar para alguém ali, né? Porque não precisava chutar tão longe assim, né, Chaibe? Exatamente, chutou fora, sem direção, muito longe do gol. A Ponte Preta tentando chegar, mas dessa forma não vai chegar perto do gol, não. O placar da CBN tá assim, ó. Fortaleza. 0 pro Fortaleza. Ponte Preta. 0 também pra equipe da Macaca, Pio. Central da bola. Cabela. 41, 0-0 o placar do jogo, pois não, Fábio Chaibe? Fazendo até uma função aqui, ajudando no papel de Rafael Pio, aqui a gente está acompanhando também, mas a Croácia faz o segundo gol. É verdade que está no VAR por suposto impedimento, mas 2-1 para a Croácia nesse momento, o gol está sendo analisado, hein? Por enquanto os 3 giriguidons estão daquele lado lá, viu, Carlão? Lado mais qualificado da noite, né? Muito mais, né? Você vê a diferença? O gramado, começando pelo gramado, hein, Cabela? Num duelo com Modric e Cristiano Ronaldo, eu acho que o outro lado tá um pouquinho melhor. Cabelinha. Oi, Pio! Eu tinha caído aqui, mas acho que o delay aí já tinha anulado fazia tempo da Croácia já. Levanta aí, Pio. É o delay, Pio, é o delay. Ô, Fabiola, olha que tá bom. Peraí. Sem confusão aqui no campo. Olha, o Palácios e o Luiz Fernando. Exatamente, os dois recebendo cartão amarelo já fora do campo, se desentenderam ali. Um entreveiro forte. A turma do Deixadiço chegou também, mas muito empurrão, um encarando o outro, falando: sua mãe tem, não, deixa pra lá, seu pai deixa pra cá, e assim vai, viu, Cabela? Que é isso, fora do campo ali, o Palácio e o Luiz Fernando deram uma peitada ali, confusão, cartãozinho pra cada lado, e agora parece que os ânimos estão já... Opa, mas Luiz Fernando bateu na cucurute ali do Palácios, hein? Pois é, aí... Rapaz, o Luiz Fernando se bem que o Luiz Fernando é fortão também, mas é corajoso, hein, velho? Palácios é alto, mas é magricelo, hein, cada magrelo. Olha as canelinhas dele lá, velho. Colombiano, Palácio. Ele é do Red Bull Bragantino. Exato. Que coisa, gente, que coisa, hein? Ô, Rafael Pio, vamos terminar o nosso papo aqui. Quer dizer, continua 1-1 aí, é isso, Pio? Exatamente isso, Cabelinha. Continua 1-1, o da Croácia foi anulado. Nesse momento, o Cristiano Ronaldo, inclusive, deixa o gramado, é substituído. Obviamente, cara de poucos amigos, ele nunca gosta de sair, né, Cabelinha? Então vamos chegando agora a 36 minutos, já dou 37 minutos no segundo tempo, 1-1 Portugal e Croácia. Aqui, bola pra fora, escanteio que favorece a equipe do Fortaleza, Fábio Chaibe. Vai levar perigo, vai ser uma bola pelo lado direito de ataque ali do Fortaleza, tentando encontrar o primeiro gol. Por enquanto, 0-0, 43 minutos da primeira etapa. Escanteio pro Fortaleza, é o quinto escanteio no jogo. Segundo pra equipe do Leão, é lá pelo lado direito de ataque. Vem bola para a grande área, tá todo mundo lá na área, hein? Todo mundo lá no meio da grande área. É bom momento para a equipe do Fortaleza, pintou o cruzamento, vem na marca penal, de cabeça, Gasal, de cabeça, tocou pelo meio, zaga na ponta e faz o quarto e briga pela bola. Vai sobrando com o Fortaleza, na segunda bola, vem Pierre, não tapa nela, esquisito, joga na fogueira lá pro Mucuri, tem marcação em cima dele do Brandão, Mucuri tenta fazer a proteção, o Brandão vai brigando pela bola, rouba a bola dele, toca atrás com o Porfírio, tenta o lançamento pro Baianinho, muito forte, vai sobrando com o Fuentes, o Baianinho briga pela bola e comete falta.
É falta que favorece a equipe do Fortaleza no campo defensivo, o Fábio Chaibi. Falta pro Fortaleza, a Ponte Preta tentando chegar ali. Parece que teve mais cartão por aí, hein? A Ponte Preta tentando chegar ao ataque, mas foi cometida a falta. O Fortaleza reclama bastante da arbitragem neste momento. Deixa eu ver ali, é falta justamente, cartão para o Baianinho, é isso, Cabelá? Parece que é pro Baianinho mesmo, essa falta cometida para cima do Fuentes. Chegou forte ali no jogador, por baixo, né, na frente do Bandeira. Né? Com muita vontade chegou o Baianinho ali. Carlão de Freitas, finalzinho de primeiro tempo, Carlão. Finalzinho de primeiro tempo, uma postura louvável da Ponte, uma Ponte competitiva, uma Ponte que tenta enfrentar o Fortaleza, claro, levando em conta as limitações da equipe. A Ponte joga defensivamente, mas fazendo esse jogo de transição, e essa transição aconteceu em uma oportunidade clara, praticamente ali com o Brandão, e o Elvis puxando esse contragolpe, a finalização. Defensivamente o time vai tendo um bom comportamento, alguns espaços, principalmente nessa segunda bola, a Ponte deixa o Fortaleza finalizar, mas até aqui a Ponte faz um primeiro tempo aceitável. Mais 5. Fortaleza no campo de ataque lá pela direita, o Wellington fez a finta, invadiu a grande área, chegou por baixo na recuperação. Pra fazer o corte, Márcio Silva bota a bola pra fora. Escanteio pro Fortaleza lá pela direita, Chaibi. Mais um escanteio pro Fortaleza pela direita, confirmando mais 5 minutos de acréscimo nessa primeira etapa. Vai se ajeitando o Fortaleza, vem bola pra grande área mais uma vez, reta final de primeiro tempo, hein? Vamos a 50 neste primeiro tempo. Escanteio, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá no meio da grande área, tá preocupado o Guilherme Viana, autoriza o árbitro. Vem bola pra área, pintou o levantamento de novo na marca penal, Gasal de cabeça, escorou no bate e repate. O último toque feito ali pelo meio, parece que era o Fuentes que estava ali, tirou a bola dos pés do Miritello, viu, meu caro Fábio Chaibi? Mas levou perigo, né? O Gasal subiu ali com os jogadores da Ponte Preta, conseguiu o cabeceio, a bola acabou rodando a pequena área ali. 2 jogadores do Fortaleza não chegaram para a conclusão, mas se tivessem chego ali, seria um gol confirmado, porque estava sozinho embaixo da pequena área ali. O Guilherme Viana estava passado, já estava passando pela bola. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. O Elvis dominou a bola no círculo central do gramado, olhou de um lado, só tinha gente marcada. Olhou do outro, só tinha gente marcada. Ele pegou o recuo pro goleiro. Melhor assim do que como fez o Porfírio agora há pouco, né? Ele pegou a bola do lado esquerdo, poderia ter jogado curtinho, descansado a bola ali na frente, dar um desafogo pra defesa. Não, ele quebrou no Daniel Baianinho, no meio de 40 zagueiros, o Daniel ainda perdeu a bola e tomou o cartão amarelo. Zaga aberta da Macaca, vem Fortaleza, Pierre aqui pelo lado esquerdo, cruzamento, rasteirinho por baixo, Palácios tava lá pra fazer o corte. Tira o perigo da grande área, o Elvis de cabeça, dá um toque na bola pro Danilo Barcelos, faz a devolução pro Elvis, jogou na fogueira pro Elvis ali, mas a experiência manda, bota o corpo à frente, o Rodriguinho empurra, o camisa 10 da Ponte, a falta tá anotada pra Macaca no sistema defensivo. 47 minutos e meio, 47 e meio. Vamos a 50. Primeiro tempo, né, Cabela? Eu não te ouço de volta. Tempo, assumindo a responsabilidade. É diferente. Sim, participando das ações ofensivas, brigando, Oi. Gostei da postura não do chegou Elvis nada. nesta primeira etapa, assim como a Ponte, né? Tem dificuldades, evidentemente, mas pelo menos conseguiu equilibrar diante do Fortaleza. Mas e agora? Não teve tanta função de agora marcar, chegou, não, deixa mais solto ele. Não, fez e agora? Que eu gosto, mas com a bola nos pés, ele que foi o cara que criou, né, as principais oportunidades. Então vou por aqui. Do Thales e agora vai melhorar. Ponte Preta tenta chegar do campo de ataque mais uma vez, fez a finta, Kevson. Foi programada, a bola correu mais que ele, Mucuri agradeceu o presente, fica com a bola, faz a finta em cima do Kevson, que vai programar de novo. Mucuri faz o domínio, toca a bola do lado, Rodriguinho já faz a abertura com Pierre. Pierre domina, puxa pela meia, vem carregando para o campo de ataque. Pierre recebe a falta, o jogo tá parado, é falta para a equipe do Fortaleza. O Pierre reclama uma barbaridade, recebeu falta de novo. Chaibi. E a possibilidade de meter na área ali, na verdade cobrou curto ali, veio o Fortaleza pro ataque. É lá pela direita, pintou cruzamento na grande área. Viana, bola venenosa, perigosa. Guilherme Viana tá ligadão lá, Fábio Chaibi. Ligadão, Guilherme Viana faz boa atuação nessa primeira etapa, um dos destaques da Ponte Preta por enquanto, hein, Cabelado? O garoto vai criando casca, né, com jogos desse tipo, fazendo boas atuações, vai criando casca, né, Carlão? Vai, pegando aí um rabo de foguete, né, uma gelada danada, substituir o Diogo Silva, mas contra o Atlético, apesar da derrota, teve uma boa participação, hoje já fez aí defesas importantes, vai demonstrando personalidade e qualidade.
Vem Fortaleza no último giro do cronômetro com o Mucuri. Toca a bola mais atrás com o Luan Freitas. Ele deixa do lado curtinho. O Rodrigo se apresentou por ali. Já dá um tapa na bola com o Rodriguinho. É de Rodrigo para Rodriguinho. Toca na bola o Wellington. Devolve Rodriguinho lá na ponta direita. Faz o break. Encara a marcação do Kevson. Prefere o toque mais atrás com o Mucuri. Rodriguinho. Preparou. Voltou. Rodrigo. Bateu o rasteiro. Espalma Guilherme Viana. Pro meio da área. E o Militello perde o gol feito para a equipe do Fortaleza. Jaibe. Que sorte da Macaca nesse lance, o Militello sozinho ali depois do chute da entrada da área, Guilherme Viana rebateu a bola no pé do atacante, do centroavante, que pela função não pode perder um gol desse, ele estava livre, ele e o gol chutou por cima da meta de Guilherme Viana, que agradece, a Fortaleza teve muito perto do primeiro tento nessa primeira etapa, hein, Cabelão? Prometo não falar mais de goleiro, porque o rebote dele... é verdade, hein? Eu não falo mais de goleiro. É uma zicada boa. Mas eu acho que pode colocar também um pouquinho na conta do gramado, né? O chute veio, a bola veio muito viva, e dificultou. Apita o árbitro! Fim de papo, fim de primeiro tempo na Arena Castelão. Fortaleza 0. Ponte Preta Também 0. Muito bem, os jogadores vão deixando o gramado, vão saindo ali lentamente do campo, tanto jogadores do Fortaleza como também jogadores da Ponte Preta. Os jogadores da Ponte Preta acredito que estejam ali felizes com esse jogo do primeiro tempo, a demonstração do futebol e claro com esse empate nesse finalzinho de primeiro tempo. Vem aí, Central da Bola com Rafael Pio. Central da Bola. Apresentação, Rafael Pio. Opa, 9 da noite, 51 minutinhos. Fábio Scheibe, intervalo de jogo. Jogadores de Macaca e também do Fortaleza, deixando o gramado na Arena Castelão, Fábio. Deixando o gramado, né, como a gente mencionou na primeira etapa, um gramado muito pesado ali também, os jogadores acabando escorregando também bastante, mas os jogadores deixam o gramado muito cansado. O Carlos Cabela tenta uma entrevista exclusiva aqui, mas não vai lograr êxito nesse momento, porque os jogadores já estão saindo do gramado, tanto de Fortaleza quanto também da Ponte Preta. A Ponte Preta que tem atacantes aí para colocar nessa segunda etapa, caso o Elvis não consiga aguentar nessa segunda etapa aí pela condução do gramado. Tem até o Jonathan Cafu aqui, o próprio Gustavo Teres e o Diego Tavares ali são opções para o treinador, para Márcio Zanardi. Carlão de Freitas, um primeiro tempo de 0-0, muito mais pela ineficiência do Fortaleza. Uma Ponte, de certa forma, conseguiu competir, o sistema defensivo funcionou em alguns momentos. Como que você vê esse empate tudo zerado por enquanto, Carlão? Ô Pio, eu acho que a gente pode considerar os dois aspectos. O Fortaleza abaixo, eu esperava mais do Fortaleza. Eu acho que se o Fortaleza quiser sonhar com o acesso e é um candidato, ele vai ter que melhorar a produção. Não é um Fortaleza que nós esperávamos, né? Não só para o confronto de hoje, mas para a Série B. Eu acho que isso tem a ver, né? Uma má produção do Fortaleza, uma falta de brilhantismo, uma falta de criatividade principalmente, e uma Ponte melhor, uma Ponte envolvida com o jogo, uma Ponte competitiva, mais uma vez, entendendo todas as dificuldades, mas é uma Ponte que está enfrentando. Porém, tem todo o segundo tempo, e aí que vem a situação, né? O Fabião acabou de falar sobre o banco de reservas, né? Com poucas opções. Aí vem a questão física, o Fortaleza mais inteiro, joga em casa, a Ponte teve uma viagem, passa por todos esses problemas que acabam envolvendo também a situação física, mas eu acho que foi um primeiro tempo em que a gente tem que considerar como aceitável. Foi uma Ponte que brigou, uma Ponte que criou oportunidades, o goleiro Guilherme Viana apareceu em momentos importantes, o Elvis assumindo a responsabilidade quando está com a bola nos pés, normalmente ele cria algo diferente, ele cria alguma situação favorável à Ponte, os jogadores de ataque estão brigando, a gente percebe o Daniel Baianinho se desdobrando, tentando fazer uma marcação, tentando fazer uma sombra na saída de bola do Fortaleza, o próprio Brandão. O que está faltando um pouco, Pio, é aquela coisa que nós conversávamos no início do jogo com o Cabela. Falta ali uma contenção, falta um volante para tentar ajustar um pouco mais, porque a defesa até agora ela consegue dar conta do recado, mas o Fortaleza consegue chegar até a área ali para finalizar, para trabalhar, para ter o jogo associativo. Então até aqui a Ponte vai dando conta do recado, vai brigando, vai competindo, mas coloco também a inoperância do Fortaleza aliada a essa capacidade da Ponte de estar interessada no jogo, de estar competindo, Pio. Até aqui um resultado justo.
Resultado de 0-0. Fim de primeiro tempo lá na Arena Castelão. E Portugal vira o jogo para cima da Croácia. O árbitro deu 10 minutos de acréscimo. Nós estamos agora com 3 minutos e meio, quase 4 minutos desses acréscimos. Cruzamento que vem lá da esquerda. E o gol de cabeça de Portugal colocando nas redes. Você viu quem fez aí, Fábio Scheib? Gonzalo Ramos. Exatamente. E Portugal vira o jogo 2-1 para a equipe portuguesa. É aquela coisa, só abrindo um parênteses rápido aqui. A Croácia tem um time um pouco mais velho. Cansa, né, Carlão? Ah, cansa. Ainda mais na Copa do Mundo, né? A temperatura elevada, seja no Canadá, seja no México, seja nos Estados Unidos, né? Mas a questão física e reta final de temporada europeia cansa demais. O time da Croácia envelhecido já, as principais armas estão já quase na casa dos 40 anos, né? Principalmente o Modric. Então é natural que haja essa queda física, e para a Croácia vai tentar resistir a essa situação. Ô, Pio. Oi, Fabião. Me surgiu uma dúvida agora, né? Você tá falando do jogo de Portugal, aqui tem um jogo do Fortaleza também com a Ponte Preta. A gente sabe que Abel Ferreira é português, né? E é técnico do Palmeiras também. O Palmeiras que joga com o Fortaleza pela Copa do Brasil e vai ser o próximo adversário do Palmeiras, e Portugal é a terra do Abel Ferreira. Qual jogo ele estaria acompanhando neste momento, hein, Pio? Pra ver o Fortaleza tentando buscar informações sobre o adversário, ou torcendo para seu Portugal? Nossa senhora. Pergunta aleatória. Mas é o seguinte, ô Pio, é o seguinte, o Abel Ferreira, ele tem um bom informante no jogo da Ponte contra o Fortaleza, que é Fábio Scheib. Então o Fábio Scheib vai passar tudo do Fortaleza pro Abel. Mas tá vendo? Durante o preâmbulo, Carlão, de Fábio Scheib, eu fiquei tentando imaginar qual seria a pergunta. Mas que ela seria aleatória, eu teria certeza. Mas acho que deve estar assistindo Portugal, viu, Fabião? É verdade. Não tenha dúvida disso. Intervalo de jogo na Arena Castelão, 0-0 Ponte Fortaleza e Ponte. Intervalo aqui no Futebol CBN também. A gente já volta já. 6 minutos dos acréscimos já se passaram. Croácia tem mais 4, por enquanto Portugal tá passando. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Ponte Preta. Futebol Globo CBN. Quer um plano para curtir as férias? Deixa com a gente. Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando eu passo o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$128. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheib se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN.
Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Fortaleza, Ponte Preta. Central da Bola. 10 da noite, é o Central da Bola repercutindo por enquanto Fortaleza 0, Ponte Preta também 0. É a 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro no Estádio Castelão, a 16ª rodada que começou, aliás, que começa, né, nesta terça-feira, nesta quinta-feira. E aí, Carlão Freitas, o América foi derrotado pelo Cuiabá 1-0, o jogo acabou lá em Cuiabá. O América se mantendo com 6 pontos ganhos, é um time que já foi, né, Carlão? Ah, já, né? Assim como a Ponte, né, Pio? A Ponte ainda ela tenta brigar com o Fortaleza, né? Mas o jogo ainda não terminou, mas com 8 pontos, que seja 9 pontos, é muito difícil, né? Fica muito defasado em relação aos adversários, a não ser que ela faça uma campanha de primeiro colocado, né, no restante da competição, mas é pouco provável que a América e Ponte Preta consigam escapar, né? E o América, o que me impressiona é ele conseguir ser pior que a Ponte, né? A gente sabe que o América também passa por problemas financeiros, mas não tão graves como os problemas da Ponte. O América não consegue emplacar, conta até com jogadores famosos, né? Tem o Felipe Amaral, revelado aqui pela Ponte, o próprio Segovinha e tal, jogadores famosos, mas o América não consegue encaixar dentro desta Série B, e a Ponte é todo esse combo de problemas aí que a gente já sabe, mas eu acho muito difícil o Coelho e Macaca escaparem aí da queda. O América perdeu pro Cuiabá 1-0, a Ponte vai empatando 0-0 com o Fortaleza, 16ª rodada, que terá sequência no sábado com o Novo Horizontino e Atlético Goianiense, Londrina e CRB, Criciúma e Sport, Goiás e Ceará. E no domingo, Náutico e Juventude, Botafogo de Ribeirão, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, para fazer aí um comparativo em relação à Ponte, né? O Botafogo, nesse momento, 16 pontos ganhos, a Ponte chegando a 9, então são 7 pontos, né? De diferença do Carlão, ainda é uma situação muito difícil. Esse jogo do Botafogo contra o Avaí já é na segunda-feira. Segunda-feira também tem Vila Nova e São Bernardo, e aí a 16ª rodada, ela será finalizada na terça-feira com o Atlético contra o Operário. A Ponte, que depois de dois compromissos longe do estádio, mas de volta a jogar em Campinas no dia 8, quarta-feira que vem, às 8 horas da noite, partida contra o Criciúma. Carlão, diante dessa ineficiência do Fortaleza que a gente já falou, você esperava um pouco mais, né, da equipe cearense. A Ponte pode tentar aprontar alguma coisa nesse segundo tempo? Fez uma boa primeira etapa, né? E isso é inegável, jogando no sistema defensivo, mas saindo nos contragolpes, resistindo ao Fortaleza. Não é proibido ganhar no Castelão, né? O prognóstico, assim, no meu entender, era pior, né? O pior possível, da Ponte tomar, assim como foi em Goiânia, tomar o gol nos primeiros minutos, já estragar o jogo antes do intervalo, né? Mas ela consegue enfrentar. Agora, o que me causa uma certa preocupação, e eu até conversava agora com o nosso Heitorzinho Esmeriz, que veio aqui bater uma caixa com a gente aqui no estúdio CBN, é o segundo tempo a questão física, né, Pio? E as poucas opções no banco de reservas. Né? Não tem um jogador assim para tentar, né, salvar a Ponte Preta, apesar que tem o Diego Tavares, o Cafu eu já consigo, o Cafu não tá virando nada, mas a questão física pode ser aí algo para atrapalhar a Ponte, mas em relação aos outros jogos é uma Ponte melhor que pode dar aí uma pequena esperança ao torcedor. E tem gol lá em Ontário, no Canadá, gol da Croácia. E vai dar um problema, gente, porque, ó, rapidamente, Cabelinha, já pra voltar o comando pra você. Vamos ver se a bola vier aqui embaixo, vai anular. Vai anular o gol. A situação é a seguinte, Cabela, ele dá 10 minutos de acréscimo. Mas o toque foi do jogador de Portugal. Acho que não vai ter impedimento não. O juiz dá 10 minutos de acréscimo e o gol da Croácia, que é contra, inclusive, não tem jeito.
Ele sai com 13 minutos de acréscimo. Vai dar problema ou não, Cabelinha? Olha, vai dar problema, vai dar o que falar, mas no gol de Portugal também eles ficaram um tempão comemorando, né? Pode ser isso também, né, Pio? E aí, será que não teve alguma troca depois dos 45? Tem tudo isso pra ver, mas que vai dar o que falar, vai, pode ter certeza. Vai. Os jogadores voltando, já voltaram, Cabelo. Não, ainda não. Narra pra gente aí, Pio, narra aí, pô. Não, tá em checagem aqui. Bom, tem o toque, acho que ele vai anular o gol, gente. Não sei se vocês estão vendo aí, mas enfim. Acho que ele vai aqui. Tá. Eu não tenho imagem, mas é assim, é o coração que tá falando ou é a razão? Não, ele vai anular. Não tem como. O coração falaria pra também, mas tem um desvio ali no meio da área, o jogador de Croácia que participe, que recebe essa bola, depois vem o contra, depois a jogada segue, mas bateu na mão, o árbitro volta pro gramado, ele está anunciando ali em alto e bom som, anulado o gol da Croácia. Portugal está nas oitavas de final da Copa do Mundo. Que coisa. Não bateu na mão essa bola não, Pio? Não bateu na mão do zagueirão de Portugal essa bola não? Pode ser, mas ele deu impedimento. A FIFA, inclusive, na transmissão, ela confirma. Não gol por impedimento. Pode até ser que tenha tocado na mão, mas o motivo de ter anulado é o impedimento. Bom, mas voltando aqui pro nosso quintal, Carlão de Freitas, de qualquer forma, a Ponte precisa focar muito mais no sistema defensivo ainda, para tentar não sofrer gol, e aí só lá pra frente tentar estocar alguma coisa. Ela vai sofrer, né, Pio? Isso não tem jeito, ela vai ser muito pressionada, até porque o Fortaleza, eu acho que dentro da projeção ele considera esse jogo com 3 pontos. Porém, ela precisa de um contragolpe forte. Já o Fabião vai confirmar aí, mas eu já percebo que o Diego Tavares entrou. É um cara forte, né? É um cara que ajuda até na questão defensiva, mas quando sai também, sai com muita força. Pode ser aí uma esperança pro contragolpe da Ponte, que é a arma ofensiva da Macaca nesta noite no Castelão. De volta para todo o segundo tempo de até aqui, Ponte Preta 0, Fortaleza também 0. É sua, Cabelinha. Legal, tudo pronto, bola no centro do gramado, apita o árbitro. Bola tá rolando, segundo tempo de jogo aqui no futebol da CBN. Fortaleza, Ponte Preta. Placar do primeiro tempo 0-0, confirmando substituição na equipe da Macaca, Chaibi. Saiu o Daniel Baianinho, que estava amarelado, inclusive, camisa 26, para a entrada do número 7, Diego Tavares, a Ponte Preta tocando o seu ponta de lança. Trabalha a Ponte Preta na recuperação de bola para sair jogando, foi puxado, recebe falta o zagueirão da Ponte. Aqui pela lado esquerda, sai de bola a Ponte Pretana, recebe a falta, o jogo tá parado, comecinho de segundo tempo, só 40 segundos, a falta tá anotada, favorecendo a equipe da Ponte no sistema defensivo ali em cima do Márcio Silva. Já vai fazer a cobrança a equipe da Macaca, com 2 bolas ali dentro de campo, o Danilo Barcelos vai lá, confere uma, confere a outra, essa aqui tá melhor, vamos jogar com essa aqui, pronto. Tá tudo pronto lá de novo para a cobrança da falta. Comecinho de segundo tempo, já passamos do primeiro minuto, 0-0 placar do jogo, hein? Falta para Ponte Preta, que não tem pressa nenhuma para fazer a cobrança. O zagueirão, o Márcio Silva. De perto da canhota, dá o bicão na bola, joga para o campo de ataque, faz o lançamento. Lá na frente ela passa por todo mundo, inclusive que chegava lá na frente era o Brandão, a bola passou por ele. Chega o zagueiro do Fortaleza, devolve a bola para fora, arremesso manual, mais um do jogo que favorece a equipe da Macaca. Lado esquerdo, tá ali o Barcelos. Não, deixou pro Porfírio. Vai lá o Porfírio para fazer a cobrança do arremesso manual. Começa o segundo tempo com a Ponte tranquila em campo, né? Sem muita pressa para jogar. Tá ali o Porfírio. Arremesso manual cobrado, joga na frente, buscava o Brandão. Quem sobe de cabeça é o Mucuri. A bola sobra com o Barcelos, volta a bola ali pela meia. O Diego Tavares já recebe pela primeira vez, toca na bola, fez o passe do lado. Mais uma vez a bola chega com ele. Fez tocando a bola, a equipe da Macaca. Mais atrás, começa de novo com o zagueirão, o Márcio. Tá ali o Márcio Silva, devolve a bola com o Lucas Cunha. Lucas Cunha tem Palácios lá pela direita. A Ponte vai trabalhando a bola, vai tocando, gastando tempo nesse comecinho. É, isso mesmo. Gastando
segundo tempo, nesse comecinho de segundo tempo. Só 2 minutos de bola rolando o segundo tempo. Lucas Cunha devolve a bola com o Márcio Silva aqui pelo lado esquerdo. Aperta a marcação a equipe do Fortaleza e o Márcio Silva botou pra fora, arremesso manual pro Fortaleza, no campo de ataque, por ali Mucuri, ele faz o arremesso manual, começa com o Luan Freitas, mais atrás com o Gasal já faz o domínio, encontra ali aberto pelo círculo central do gramado o Rodrigo, devolve com o Luan Freitas, zagueirão que puxa a equipe do Fortaleza pro campo de ataque, vem carregando, vem puxando, tem um tapa na bola, fez o passe, Rodriguinho recebeu, dominou, devolveu na linha de fundo ali pra chegada do Mucuri, Porfírio fez a cobertura, a bola foi pra fora, só tiro de meta que favorece a Macaca, Chaibe. Tiro de meta, o Fortaleza tenta vir pro ataque no começo da segunda etapa, tenta pôr a Ponte Preta dentro do seu campo, o Fortaleza que busca essa vitória para entrar no G6 da competição. Tiro de meta, tá lá o Guilherme Viana para fazer a batida, hein? Vai despachar a bola lá pro campo de ataque. Olha lá o Guilherme Viana, sem muita pressa para fazer a batida do tiro de meta. Aliás, a Ponte Preta, viu, Carlão? Voltou sem muita vontade para esse segundo tempo, não, que em 2 minutos e meio não tiver futebol ainda, viu? E segurar ao máximo, né, essa pressão do Fortaleza, só que ela não pode apenas, então, somente só se defender, né, ela vai precisar dar um sustinho, tentar o contragolpe aí pra deixar o Fortaleza também em maus lençóis. Como vem Thales, acabou. Lá pela direita, bota a bola mais atrás com Barcelos, fez o passe, Diego Tavares, volta a bola, Thales na ponta direita, preparou o cruzamento, brecou, marcação do Fuentes em cima dele, devolve, começa de novo com o Danilo Barcelos na perna canhota, levantamento da grande área, pega o goleiro, fala Pio. Acabou lá em Ontário, no Canadá, e deu Portugal 20 minutos de acréscimos. O árbitro, a Croácia ainda teve mais uma chance. Portugal está nas oitavas da Copa do Mundo. Tá aí, portanto, mais uma eliminatória já acabada, né? Mais uma que já foi. Gente, vai apertando, o funil tá diminuindo, Copa do Mundo tá na reta final, trabalha mais uma vez o Fortaleza que vem pro campo de ataque pela direita, Mucuri recebeu, fez o domínio, tem marcação em cima dele do Márcio Silva, bota a bola ali pelo meio campo com Gasal, Fortaleza vai trocando passe, vai chegando lá no campo de ataque, lançamento foi feito lá pela direita, o Luiz Fernando não conseguiu o domínio, o Thales chega, perdeu a bola o Thales, recupera Fuentes, toca a bola mais atrás, trabalha, tabelinha, Fuentes, Luiz Fernando, cruzamento na grande área, Lucas Cunha, tava lá para fazer o quarto, ela sobra com o Kevson, tenta sair jogando Pierre, dá um totozinho na bola por baixo, já recupera a equipe do Fortaleza, se mantém no campo de ataque, o Kevson ficou pedindo uma falta, a bola fica com o Rodriguinho, já vem com o lançamento para a grande área, se atira de peixinho ali o Lucas Cunha para fazer o quarto, jogar para fora e reclama com o árbitro uma falta em cima do jogador da Macaca, o Kevson, Chaibe. Mas o Fortaleza está encurralando a Ponte Preta agora dentro da sua área. Ali o Fortaleza tenta vir para cima neste começo de segunda etapa, o que não fez muito na primeira etapa. O Fortaleza está tentando logo no início desse segundo tempo, hein, Cabelão? Escanteio. Rodriguinho tá na cobrança pela ponta direita, aperta a direita, levantamento ali pelo meio. Viana deu um soco na bola, bateu na cabeça do jogador da Ponte, ia voltando ali pelo meio. A zaga faz o corte, tira o perigo dali, mas o Fortaleza fica com ela, tem arremesso manual. Lá pelo lado esquerdo, o jogo tá parado, o árbitro tá chamando a atenção de alguém, não. Tá conversando com o Danilo Barcelos ali, depois da troca de passes errada ali, tá pedindo uma falta, o árbitro tá dando o parecer dele ali, conversou, analisou e mandou cobrar lateral. É lá pelo lado esquerdo o arremesso manual que favorece a equipe do Fortaleza com Fuentes. Ele toma a distância, faz o arremesso, joga pra dentro da grande área. Tá viva a bola ali pelo meio, subiu o zaga, fez o quarto no primeiro. No segundo lance estava lá o Lucas Cunha, não achou nada. Deu um toque na bola. O Thales, recuperação da Macaca, sai no contragolpe, vem com Diego Tavares ali pelo meio, Pierre por baixo. Na bola. Fica o Tavares pedindo uma falta, o árbitro que não. Segue o jogo. Vem Fortaleza mais uma vez para o campo de ataque. Vem trabalhando aqui pela direita. Recebe o Wellington. Ele fica com ela, faz o domínio. O Rodriguinho tá ali do lado. Ele quem recebe. Domina. Marcação de longe ali do Barcelos. Pierre recebe pela intermediária. Já faz o passe lá na ponta esquerda com o Luiz Fernando. Faz o domínio. Puxa do lado. Dá um tapa na bola. Vem trabalhando mais uma vez a equipe do Fortaleza no campo de ataque. Busca de um lado. Toca do outro. Mucuri se apresenta aqui pela ponta direita. Deu um tapa na bola pro Wellington. Encosta a marcação do Márcio Silva pra cima dele, ele sassaricou pra lá, pra cá, brecou, botou o Márcio Silva pra dançar de um lado, de outro, carregou a linha de fundo, Márcio Silva, vai lá, bota o corpo à frente pra roubar a bola, sai jogando pra equipe da Macaca, toca na bola pro Kevson, já faz o lançamento ali pelo meio com o Elvis, puxa o contragolpe da equipe da Macaca, o Elvis, lançamento atrás da zaga pro Diego Tavares.
O Fuentes só botou o corpo à frente ali, protegeu, a bola chega lá com o João Ricardo, Chaibe. O João Ricardo saiu, foi ligeiro ali, caso não saísse antes, poderia até sobrar pro tocante da Ponte Preta, mas segue 0-0, 7 minutos da segunda etapa. E vem Fortaleza de novo pro campo de ataque, a bola sobrou ali pela intermediária, trabalha por ali, o toque feito do Miritelo aqui pela direita com o Wellington, carregou linha de fundo, bateu cruzado, zaga fez o quarto, voltou, Mucuri, cruzamento da grande área, de cabeça, zaga da Ponte, faz o quarto e Elvis, toca na bola de primeira ali pro Diego Tavares, quando vai sair recebe falta, girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 7:30, segundo tempo de jogo corrido nesse momento da partida lá na Arena Castelão, mas o placar tá assim, ó. Fortaleza 0, Ponte Preta também 0, Pio. Central da Bola. Os jogos de oitavas de final do lado de lá da chave já estão definidos. Sábado tem Canadá e Marrocos, Paraguai e França. Na segunda-feira tem Estados Unidos e Bélgica, Espanha e Portugal. Futebol, Globo CBN, aqui todo mundo é Brasil. Carlão de Freitas, parece que o jogo voltou um pouquinho. Eu falei que estava lento no comecinho, de repente acelerou o jogo. Parece que está mais acelerado nesse momento do que estava no primeiro tempo. Mas muito bem definido, né? O que está sendo o jogo. É uma Ponte Preta no campo de defesa, jogando em transição e utilizando o Diego Tavares como desafogo. E Fortaleza pressionando a todo instante, seja por bola aérea, seja com bola rasteira na área. E a Ponte vai tentando aí segurar a bola no ataque para dar aí um desafogo para a defesa. Agora uma falta em cima do Porfírio, pintou cartãozinho ali, Chaibe. Pro Pierre, camisa número 5 do Fortaleza, chegou por baixo ali forte em cima do jogador da Ponte Preta. Ele fala que pegou a bola, mas não pegou não, pegou só o jogador da Ponte, foi bem na frente do árbitro, do Felipe Fernandes ali, que deu cartão amarelo pro Pierre, tá pendurado então o volantão do Leão. E esse Pierre, ele gosta de chegar forte ali, né? É bom jogador, hein? Pode ser importante pra Ponte até explorar, né? O Pierre que está pendurado com o cartão, de repente colocar um jogador ali mais insinuante para que incomode o Pierre, ele vai ter que cometer a falta, né? Vamos ver. 9 minutos passados, o segundo tempo tem falta para Macaca ali pela meia esquerda. O Elvis já pegou a bola, botou embaixo do sovaco, falou deixa para mim, vou fazer a cobrança, vai todo mundo lá para a área. Normalmente os jogadores ficam sempre 2 para fazer a cobrança, aquela jogada ensaiada, na Ponte não tem essa não. O homem aí não tem jeito. Não tem jeito. Vai lá o Elvis, ele pega a bola, vai todo mundo para lá. E vai direto, hein? Vai lá o Elvis, para a cobrança da falta, é falta para Macaca. Aí todo mundo ali pra área, Elvis na batida direto pro gol! Saiu o goleirão, deu um soco esquisito na bola, tá viva no meio da área. A bola subiu, desceu a zaga, fez o quarto e toca lá pela esquerda. Fuentes vai ficando com ela. A batida do Elvis, esquisito, a saída do João Ricardo, hein, Chaibi? O João Ricardo saiu espalmando a bola, mas a bola ficou pererecando dentro da grande área ali. Não sobrou para nenhum jogador da Ponte Preta, mas foi um lance perigoso. A Macaca chegando com perigo pela primeira vez nessa segunda etapa, hein? Vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 10 minutos deste segundo tempo. A bola tá rolando na Arena Castelão pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E o placar da CBN tá assim, ó. Fortaleza 0 pro Fortaleza. Ponte Preta 0 também pra equipe da Macaca, Pio. Central da Bola. Do lado da chave do Brasil, jogos que já estão definidos de oitavas de final. A seleção brasileira no domingo enfrenta a Noruega às 5 da tarde. E às 9 horas da noite tem México e Inglaterra. Futebol Globo CBN. Quase 11 minutos deste segundo tempo. Tá lá o Guilherme Viana, não tem muita pressa para fazer a cobrança do tiro de meta não. Fala, algo que é preocupante aí, a Ponte já é a questão física, né? A gente já pode observar o Márcio Silva já com a gravatona ali embaixo, já ajoelhado, puxando o ar. Então esse pode ser um complicador para a Ponte para segurar esse Fortaleza na etapa complementar. Bola para fora, remexe Manuel, Bucuri já faz a cobrança pro Fortaleza, Pierre recebe, domina, coloca no gramado, tem marcação do Elvis para cima, ele dá um tapa na bola, fez o passe ali pelo meio, Rodrigo, dominou, olhou, buscou, encontrou o aberto Fuentes lá pela esquerda, já dá um tapa na bola pro Luiz Fernando, tenta a finta, pede uma falta, o árbitro para, anota, é falta que favorece o Fortaleza, é lá pela esquerda, vem bola pra grande área, Chaibi. Vem bola pra grande área, o Fortaleza tentando pela bola aérea no lado esquerdo de ataque, agora um desentendimento ali, mais um na partida, hein, Cabela? Foi agora entre o Rodrigo, meio campista do Fortaleza, e o próprio
Thales da Ponte Preta, o lateral direito ali, acabando discutindo bastante. Os dois se explicam, falam que não tá certo, tá errado, tá certo, tá errado, tá certo, tá errado. E a bola pro Fortaleza, o Fortaleza tentando levantar pra área. Mais uma discussão agora na área, olha lá. O clima tá quente ali no meio da área, hein? Tá quente o clima ali, viu? Tá quente o clima entre o Lucas Freitas agora. O Lucas Cunha e o Luan Freitas ali. Os dois zagueiros, um de cada lado ali, trocando empurrões. O árbitro só tá olhando lá, de longe. Fala assim, vamos ver o que vai acontecer aqui. Vai pegar o cartão, já vai dar uma amarelada em cada lado ali, pronto. Já acaba a festa. Já acaba a festa cada rapidinho. mala também, né? Um quer ser mais machão que o outro, né? Mais valentão, né? Meu Deus do céu. Tava tudo resolvido briga, lá do né? Thales com o outro. Aí chega o Lucas Freitas querendo agitar, o jogador da Ponte já fica bravo também. Que coisa. Tá louco. É falta pro Fortaleza, vem bola pra grande área, autoriza o árbitro, Fuentes está na cobrança, levantamento ali do miolo da grande área, sobe Palácios de cabeça, tava lá pra fazer o corte, a sobra de bola pela direita, por aqui com o Mucuri, ele faz o domínio, vai pra finta em cima do Elvis, que vai acompanhando, vai protegendo ali, vai tentando segurar ali com o corpo dele, mas comete a falta, né? Não dá assim, ele não consegue acompanhar na corrida, ele segura de um lado, ele puxa do outro, ele tenta botar o corpo na frente, não consegue, né? E aí comete falta, Chaibi! Tinha cometido falta já antes, mas o jogador do Fortaleza insistiu, o Elvis continuou puxando ele, fez a falta por cima, mas tinha começado o lance já faltoso, bola perigosa pro Fortaleza agora, vai vir chumbo grosso aí pra área do Guilherme Viana, um escanteio de... A gente fala que é escanteio de perna curta, agora é de perna longa, hein? Perna longa, perna curta, não é mangas curtas? Seria? Mangas curtas, Mas pode ser perna também, que é a mesma coisa, pô. É o perna longa, olha lá. Escanteio, perna longa, perna curta. Fuentes está na cobrança da falta, perna canhota, bateu direto pro gol, espalma Viana! Sobra com o Miritello, na bola recuada, vai tocando Fortaleza, vai ficando com ela. Pierre já domina, tá em cima dele ali o Elvis, ele volta a bola lá pela esquerda mais uma vez. O Fortaleza vem pro campo de ataque, lançamento pro meio da grande área, subiu todo mundo, ninguém achou nada, vai sobrando Palácios. Dá um bico na bola, tira o perigo da grande área, ali pelo meio do caminho, toca nela o Kevson, bola espirrada, sobrou com o Brandão, tá sozinho no meio de 3 jogadores do Fortaleza, protege a bola, chegou Pierre por baixo para dar um totozinho nela, tira o perigo da frente da grande área do Fortaleza. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Fazer juntos é cuidar de cada detalhe. Vem aí o Nós, com o pronto atendimento da Unimed Campinas. Fortaleza no ataque, cruzamento na grande área, Diriguido! Gol! Miritello! De cabeça, Miritello, jogada pela direita. E uma bela jogada pela direita. O Wellington, que fez o passe, encontrou o Rodriguinho livre. Ajeitou o Luiz Fernando da grande área. Miritello só escolheu o canto. Joga no canto esquerdo do Guilherme Viana. Abre o placar a equipe do Fortaleza. 1 pro Leão. Miritello a 15 minutos deste segundo tempo. 1 pro Fortaleza. Nada pra equipe da Macaca, Chaibi. Tava ficando quente já o gol do Fortaleza. 50% do gol pode ser dado para o Luiz Fernando, que fez uma boa jogada pela direita. Acabou cortando o zagueiro da Ponte. Pôs de cabeça para Miritello, sozinho na pequena área. Cabecear como manda o manual, viu, Cabelo? Cabeceou para baixo, marcando o gol do Fortaleza, sem chances para Guilherme Viana, que nada pôde fazer. O Fortaleza abre o placar no Castelão. Tá na frente o Fortaleza. Carlão falava que tava ficando difícil, a gravata tava crescendo e nessa descida do Fortaleza, a zaga da Ponte Preta estava totalmente desconfigurada, Carlão. Desconfigurada e toma o gol justamente do lado esquerdo, né? Em que o Márcio Zanardi colocou 3 laterais no jogo de hoje. O Danilo dessa vez estava na primeira linha, o Diego Porfírio na segunda chegando. Né, veio o cruzamento, o Palácios longe, né, da marcação, vai no corpo do cara, muito longe o Palácios, grandalhão, poderia jogar no corpo a corpo para tentar vencer a disputa, mas estava longe e facilitou pro centroavante do Fortaleza. Seria difícil a Ponte resistir, mas acho que tomou cedo demais, pela maneira como a Ponte estava se comportando, acho que daria para resistir um pouquinho, mas agora com 15 minutos ou 16 a Ponte já perdendo, fica muito difícil, é complicado encontrar uma maneira para a Ponte reagir, para equilibrar com o Fortaleza. Chamar o perna longa.
Essa foi boa, hein, Fabião? A gente pode usar isso, começar a usar nas jornadas. Escanteio de perna Começa a usar já na jornada. Perna curta, perna longa. Nas transmissões, Meu Deus do céu. 17 minutos desse segundo tempo. Ai, Jesus. Meu Deus. 1-0, Fortaleza tá ganhando. Trabalha Fortaleza, chega no campo de ataque mais uma vez lá pela esquerda. Por ali o Fuentes toca na bola, encontra o Rodrigo na chegada lá da esquerda, faz a finta, escapa da marcação, escapa ali do Barcelos. Rodrigo bota a velocidade, vem pra grande área, pintou o cruzamento, rasteirinho por baixo. Chega ali o Lucas Cunha, faz o corte no primeiro momento. Depois o Danilo Barcelos dá um bicão na bola, tira o perigo da área. Ela sobra pela esquerda, Mucuri já bota o Fortaleza novamente, chegando ali ao redor da grande área. Mucuri faz o break, toca do lado, fez a tabelinha com o Rodriguinho, tem o Wellington aberto pela direita. Ele levanta a cabeça, encontra o Wellington, fez o passe, Porfírio chega por baixo da marcação, desvio é feito, bola pra fora, manual pro Fortaleza, lado direito. Mucuri, agora se o Ponte Preta não tinha pressa, quem não tem pressa agora é a equipe do Fortaleza, que vai mexer 2 vezes o técnico Thiago Carpini, hein? 2 vezes, vai sair o Pierre, que tá amarelado, viu? O Pierre vai sair para a entrada do número 88. Não achei 88 aqui, você tem 88 aí? 38. Lucas Sacha. Lucas Sacha, atacante, exatamente, no lugar do Pierre, entrando o Lucas Sacha, atacante, portanto, no Fortaleza. E a outra substituição já confirmo para você, Cabelão. Muito bem, vem aí o 38, daqui a pouquinho em campo. E o Mucuri tá indo embora lá. O Mucuri já deixou. Entrou o Prior, 38, Lucas Prior. Lucas Prior, não é o do BBB não, viu, Cabelão? Não? Não. Pensei é o que fosse. Não, é outro. Acho que é primo. Ah, é primo? É verdade. É Prior ou é primo? Prior, primo. Prior, primo. Muito bem. Saindo Mucuri, então, número 13 para a entrada do número 38, Lucas Prior. Já passamos de 18 minutos deste segundo tempo. Também mexeu a equipe da Ponte Preta. O Porfírio foi embora, hein? Foi embora. O Porfírio tá entrando 18 ali, ó, Xabi. Exatamente, o Porfírio saindo para a entrada do número 18, que é o David da Hora, mudando o esquema. Então, né, o Carlão vai falar mais sobre isso, mas saindo o Porfírio para a entrada do David da Hora, muda um pouco o esquema, né? Daqui a pouquinho o Carlão vai analisar essa troca aí, porque foi embora o Porfírio. Aliás, o Porfírio deu umas caneladas hoje também, que pelo amor de Deus, hein, Carlão? Mal, muito mal. Entra o David da Hora, né? Ele abre mão ali do Porfírio na lateral esquerda. Deve fazer uma recomposição com o Kevson ou com o Danilo, mas acho que é o Kevson que tá ali na posição que era do Diego Porfírio. E libera, né, com o David da Hora, o Brandão e o Elvis dando uma retaguarda por trás dessa dupla ofensiva. Fortaleza, o Wellington, finta linda, carregou na linha de fundo, cruzamento para trás da sobra de bola, chegou por baixo ali, para ficar o Prior, tocou, voltou mais uma vez, batido pro gol, espalma Guilherme Viana, Miritello, enfiou pé na cara da bola, Viana, defesaça do goleiro da Macaca, Chaibi. Um milagre, realmente, uma bela defesa do jovem arqueiro da Macaca, um chute ali a queima-roupa, quase na marca do pênalti já, um chute lateral. O Guilherme Viana fez uma boa defesa em cima, né? Em cima, perto do travessão ali também, espalmando, pondo para escanteio, mas foi uma defesaça do jogador que se destaca na Ponte Preta. Escanteio pro Fortaleza, lá pela esquerda, vem bola pra grande área, o toque CBN marcando 20 minutos deste segundo tempo, o árbitro tá ali conversando, analisando, vai autorizar a cobrança do escanteio, lá na cobrança tá o Fuentes, de perto da canhota, vem bola pra grande área, todo mundo lá no meio, bom momento pro Fortaleza, Fuentes na cobrança, levantamento ali pelo meio, sobe, Palácios de cabeça, Elvis toca na bola, sai a Ponte Preta jogando, tenta imprimir velocidade, bota a bola ali pelo meio, foi puxado da hora. Recebe falta e o cartãozinho amarelo. Amarelou pro Gasal ali. Pro Gasal, que tá substituindo o capitão da equipe que deixou o Fortaleza, né? O Brits, depois de um entreveiro ali, uma discussão com o CEO da equipe. O Gasal assume a zaga e toma cartão amarelo. Seria um bom contra-ataque da Ponte ali. Ele puxou o jogador, aquele clássico cartão amarelo no meio-campo ali, evitando uma jogada mais perigosa, né? Tem falta pra Macaca. 21, segundo tempo tem falta ali pertinho do círculo central do gramado, tem o Elvis e o Thales, os dois estão na bola ali, claro, o Thales só tá ali junto, né, quem vai cobrar o Elvis, obviamente, o camisa 10 da Macaca, vai pra batida ali de perto da direita, vai pra fazer a cobrança, falta pra Ponte, vai todo mundo lá pra grande área, chega mais a Ponte, cruzamento na grande área, segunda trave, sobe a zaga do Fortaleza, faz o quarto tiro, perigo de cabeça, a bola vai sobrando na saída, aqui pelo lado esquerdo com o Wellington, faz a finta bonita, já bota, seu juiz, seu juiz, estava no meio do caminho ali, bola bateu no juizão, posse de bola vai ser pro Fortaleza, girando, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas.
21 minutos e 40, bola rolando, segundo tempo de jogo, 16ª rodada Série B do Brasileirão. Placar CBN tá assim, ó. Fortaleza. O Militello marcou. Ponte Preta. Nada pra equipe da Macaca, Rafael Pio. Central da bola. Agora põe o Ontário no Canadá de virada. Portugal venceu a Croácia e avançou na Copa do Fortaleza, Mundo. chegada no meio da área, batida pra fora do gol! Lucas Prior, rebatida errada do Guilherme Viana, nos pés do jogador do Fortaleza. Ele chegou batendo longe do gol, pegou mal na bola, mandou pra longe, Fábio Scheibe. Ah, chance clara pro Fortaleza agora, o Guilherme Viana acabou saindo, espalmando a bola. Sobrou, vem a Ponte Preta. Responde a Ponte Preta, Diego Tavares pela direita, bateu, espalma o goleiro. Voltou Diego Tavares, cruzamento na área. Prior, tava no meio pra fazer o corte, ele saiu lá, perdeu o gol, veio tirar o gol da Ponte aqui, Fábio Scheibe. O Prior perdeu na frente do gol ali, uma chance clara. E no contra-ataque, Diego Tavares teve a chance, a oportunidade, chutou cruzado já na entrada da área, mas o goleiro João Ricardo fez uma boa defesa, segue 1-0 Fortaleza, mas a Ponte mostra que está viva no jogo ainda, hein? Fala, Rafael Pio, completa aí. Portugal venceu a Croácia de virada e avançou às oitavas. Daqui a pouquinho, meia-noite, tem Suíça e Argélia. Carlão de Freitas, 23 minutos, o jogo tá aberto lá e cá. Ponte teve a oportunidade de empatar o jogo, Carlão. A primeira chance efetiva da Ponte, né? Ela teve com o Elvis de falta aos 10 minutos do segundo tempo. Eu digo nesta etapa, né? E agora o Diego Tavares, logo na resposta de uma chance clara, né? A primeira falha, podemos dizer assim, do Guilherme Viana, teve na reta final do primeiro tempo, mas ali acho que o gramado atrapalhou um pouquinho, dessa vez ele falhou, mas a Ponte já respondeu com o Diego Tavares, mas na cara, né? Uma chance clara de gol. E o Diego acabou desperdiçando. Vamos ver se a Ponte consegue, depois desse contragolpe, equilibrar um pouquinho, porque até aqui, depois dessa finalização do Elvis, virou um ataque contra a defesa. Preocupa, hein, Cabelão? Quem? Preocupa o Danilo Barcelos ali, ficou caído um tempo no gramado ali, sentindo alguma coisa, aparentemente estava cansado, não sei se é uma contusão também de lesão ou muscular, mas vai ser substituído daqui a pouco. Lembrando que está a 27 graus em Fortaleza, muito calor e o gramado fofo demais, pesado demais, hein? É o músculo da gravata. Cansado, né? Cansado, tá extenuado. Já é 35, 36 anos, cansado. 27 graus lá agora, hein? É falta pro Fortaleza. Fuentes na cobrança pela direita, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá no meio, hein? 24 e 40, 1-0 Fortaleza tá ganhando. Fuentes vai pra cobrança da falta, tá todo mundo lá no meio da área. É mais um bom momento pra equipe do Leão. Vai pra bola, perto da canhota, levantamento, segunda trave, espalma o goleiro! Ela foi direta pro gol, Guilherme Viana espalmou, botou pra escanteio, Scheibe. Quis pegar de surpresa o Guilherme Viana, o jogador Fuentes do Fortaleza, bateu direto pro gol, mas o Guilherme Viana deu um passinho pra trás ali, colocou pra escanteio. Vem mais chumbo grosso aí do ataque do Fortaleza contra a defesa da Ponte. Agora é o escanteio de pernas longas, vai lá na perna longa esquerda, lá pra fazer a cobrança. Vem bola pra grande área, vai se ajeitando lá mais uma vez o Fuentes. Tá todo mundo no meio da área, é bom momento pro Fortaleza, 25. Vai pra bola, perna esquerda, levantou, meio da grande área, sobe a zaga, faz o corte, mas tá viva a bola pro Fortaleza, a zaga da Ponte Preta faz o corte, ela volta ali pelo meio. O Prior recua, o Sacha bota a bola lá com o goleiro, na perna direita, o João Ricardo dá um bicão na bola, faz o lançamento pro campo de ataque de cabeça, quem faz o corte é o Márcio Silva. Ela sobra com Fortaleza, que vai se mantendo no campo de ataque, passa aqui pela direita para fazer o passe é com Wellington, encara a marcação, a bola rolada mais atrás com o Rodriguinho, dá um tapa nela, um pouquinho mais atrás com o Gasal, para começar de novo, girando, tempo e placar do jogo no futebol da CBN, 25:50, segundo tempo de jogo, o placar está assim, ó. Fortaleza. O Militello marcou a 15 desse segundo tempo. Ponte Preta. Nada para a equipe da Macaca, Pio. Central da bola. E amanhã é o último dia da fase 16 avos. Tem Colômbia e Gana, Austrália contra o Egito e Argentina contra o Cabo Verde. Futebol Globo CBN.
Ponte Preta tenta chegar no campo de ataque, o Brandão briga pela bola, leva a melhor a equipe do Fortaleza, se mantém no campo de ataque, bola rolada pelo meio, Rodrigo recebeu, dominou, deu um tapa nela, abriu pela direita, se apresenta no campo de ataque, vem descendo, vem chegando, a equipe do Fortaleza mais uma vez vai pro campo de ataque, o Rodriguinho toca na bola, Rodrigo fica com ela, é Rodriguinho pro Rodrigo, Rodrigo vai carregando ali, buscando alguém, encontrou lá do lado esquerdo Fuentes, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Carlão, enquanto a Ponte Preta se segurou só para se defender, tava tudo bem, tá se defendendo, ganhou um pontinho. Agora tá perdendo por 1-0, além de ter que continuar se defendendo, tem que arrumar uma maneira de chegar no ataque. Né, a mesma maneira vai ser o contragolpe como teve com o Diego Tavares, né? A Ponte não tem força para impor, para colocar um volume acima, para tentar sufocar o Fortaleza, mesmo que perdendo o jogo, a gente percebe uma Ponte jogando ainda atrás da linha da bola, esperando essa jogada em transição com o Diego Tavares, que é o desafogo. É um time muito limitado, né? E agora tem a questão física. A gente percebe que os jogadores da Ponte vão abaixando e o Fortaleza vai tomando conta da partida. 1-0, 27-40 nesse segundo tempo. Bota a bola ali pela intermediária, a equipe da Macaca com o Lucas Cunha, já encontrou o Palácios. Vai trabalhando o Palácios, devolve no Lucas Cunha, o Márcio Silva está aqui pelo lado esquerdo. Ali o Militello pelo meio fazendo o primeiro combate, Márcio Silva com ela. Já faz de domínio, já atravessa a linha divisória do campo, fez o break. Bola fez o passe ali com o Danilo Barcelos. Continua em campo o Marcelo, tá cansado, extenuado, mas continua em campo ali. Vai tocando a bola mais uma vez a equipe da Macaca. Vem buscar o jogo ali o Danilo. Ajeitou na perna da canhota pro lançamento. Ele despacha lá pro campo de ataque, lá no outro lado pro Thales. Chegou de cabeça, mas fez o toque errado. Pelo meio do caminho quem chegava, Luiz Fernando também deu uma canelada. Bola pra fora, arremessa pra Ponte. É lá pela direita o Thales. Tinha um pouquinho de pressa ali, mas ninguém se apresentou para receber. O Danilo Barcelos saiu aqui do sistema defensivo, foi lá na lateral para receber, não recebeu, ficou bravo. Agora o Thales fez o passe ali pelo meio, pro da hora, devolve no Thales, faz a finta, escapa da marcação, bola rolada com o Elvis pela meia direita. O Elvis encara a marcação, mas já faz o lançamento para a grande área. Kevson jogou pro meio, subiu a zaga do Fortaleza, fez o quarto e o Danilo Barcelos subiu, não achou nada. Ela sobra com o Lucas Prior, que bota velocidade na saída do Fortaleza. Lançamento é lá pela ponta canhota, chega de cabeça Palácios, de cabeça para fazer o corte, a bola vem pelo meio, briga por ali o Danilo Barcelos, cai no gramado, pede falta, o árbitro nota. É falta que favorece a Macaca ali pertinho do meio campo, Fábio Scheibe. E a Ponte tem pressa agora, tentando buscar o gol de empate. A Ponte vai para cima do Fortaleza, 1-0 pro Leão do Pici, 29 minutos da segunda etapa. Aí se ajeitando ali para a cobrança da falta, o Elvis cobrou curtinho ali com o Thales, recebe de volta, busca alguém para fazer a organização da saída, é lá pela direita. Por ali quem chega mais uma vez para o campo de ataque é o Diego Tavares. Ele carrega a bola, preparou o cruzamento, foi na linha de fundo, agora sim, cruzou com desvio para fora, escanteio. É para Macaca, é lá pela ponta direita que chega a Ponte. Scheibe. Escanteio para Macaca, Macaca tentando usar a força aérea, principalmente com os zagueiros, o Palácios ali também, para conseguir esse empate e daqui a pouco substituição na Macaca. Vai mexer o técnico Márcio Zanardi daqui a pouquinho na equipe da Ponte, que tem escanteio do jogo, é o quarto escanteio da Ponte, é o 10º no jogo, o quarto para a equipe da Macaca. O árbitro olha, mandou esperar porque vai ter a troca antes do escanteio ou depois do escanteio. Não, vai ser antes do escanteio, o Kevson tá indo embora. Entra Juan, lateral, camisa número 6, Juan entrando, saindo o Kevson, número 32. O Kevson parecia cansado já no primeiro tempo, né? E saiu mancando ali, sentindo a perna também, pareceu, hein, Cadê? Escanteio cobrado, a zaga faz o quarto, ela vai sobrando com a equipe da Macaca no campo defensivo. Com o Juan, ali ó, sozinho o Juan. Primeira bola que ele pegou, mas já havia uma falta sendo notada lá na grande área em favor da equipe do Fortaleza. Vamos girar mais uma vez. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 30 minutos deste segundo tempo de jogo. Série B, 16ª rodada. Placar CBN tá assim, ó. Fortaleza! Militello marcou a 15 minutos de cabeça, 1-0 para a equipe do Fortaleza. Rafael Pio. Central da bola. Agora há pouco, na abertura da 16ª rodada da Série B, o Cuiabá bateu o América por 1-0. O jogo se encaminhava para o 0-0 e Aira, de 17 anos, da base do Cuiabá, entrou estreando no profissional e marcou. Fortaleza no ataque, Prior aqui pela direita, finta bonita, invadiu a grande área, bola rolada para trás, bateu rasteirinho, bateu em cima do Militello.
A bola explodiu no Militello, tem jogador caído ali do Fortaleza. A Ponte tenta sair jogando, chega o corte por baixo, a bola vai para fora ali do Rodrigo. O árbitro tá mandando o departamento do Fortaleza médico entrar em campo. E tem jogador que vai ser atendido ali no meio do campo, viu, meu caro Fábio Scheibe? Mas ficou nítido no lance passado também. O jogador do Fortaleza acabou entrando na área ali, driblando o Danilo Barcelos, que ele não aguenta mais. Ele tentou empurrar o jogador do Fortaleza num lance até primário, né? Podemos dizer assim. Tentou empurrar o jogador do Fortaleza, não conseguiu. O lance acabou não levando perigo, mas a situação do Barcelos ali tá um pouco insustentável, diríamos, pra ele, viu? Tá muito cansado, Cabelão. Também não é pra menos, né? Aliás, o Danilo Barcelos, olhando ele correndo no campo, se ele fosse barbudo, a gente confundia ele com o Elvis. Que ele é fortinho, também, né? Como o Elvis, né? O Danilo Barcelos, né? E tá fazendo uma partida assim de muito comprometimento. O Elvis também. Brigando, lutando, né? É o mínimo também, né? Que pode esperar do jogador. Mas a gente percebe uma Ponte hoje, acho que vai ser difícil, de repente pode até conquistar o empate, mas vai ser difícil ela conquistar, porém é um jogo em que ela demonstra alguma luta, demonstra interesse pela partida. Gostei da postura do Danilo, atuando até numa outra posição, correndo uma barbaridade, está extenuado, o próprio Elvis também, mas a Ponte lutou enquanto teve forças, né? Ainda tem 32 minutos, temos aí alguns minutos de jogo, mas a Ponte, dentro da limitação, dentro de tudo que envolve ela hoje, ela conseguiu fazer um jogo pelo menos de enfrentamento. E tem substituição no Fortaleza, viu? Um velho conhecido do torcedor pontepretano entrando em campo. Paulo Baia, camisa 77, entra no lugar do Wellington. Quem entrou também foi o Mailton. Mailton, que passou pelo São Paulo recentemente, lateral direito. Está no Fortaleza agora, na reserva do Fortaleza. Eu só confirmo, se você puder me ajudar aí, Cabela, quem saiu para a entrada do Mailton? A gente já vai conferir já. Quem tá saindo. O Rodriguinho, viu? Isso. É o Rodriguinho, camisa 75, saiu. Mailton, 22, está em campo. Muito bem, tá aí, portanto, Paulo Baia e Mailton, hein? Aliás, o Mailton, quando ele esteve... Oi? Não, falando com o Marcelão. É que seu microfone tá ligado. Então quando você fala, trocou meu microfone, eu não consigo ver aqui o jogo. Você não consegue ver o jogo. Tá na minha frente, pô. Manda o perna longa sair da frente, cara. Tá longo aqui o negócio. O Fábio Scheibe, uma atração à parte hoje. Aí a gente também não ouve o que ele vê o jogo, mas a gente não ouve o que ele fala. Porque tira o microfone pra poder ver o jogo, daí não tem acordo, né? Meu Deus do céu. Tá louco, viu, Pio? Que é isso, hein? 34 minutos, segundo tempo, 1-0, Fortaleza tá ganhando. Vou pegar os cortes dessa transmissão, viu, Pio? Você que é bom nisso, cara. Já tô fazendo os melhores momentos. Tá maravilhoso. Eu não sei, eu pensei, mas não sei se eu posso falar. Fala, pode. Longa em jogo. Pode? Porque nós estamos vendo a transmissão da Disney, gente. Olha lá. Tudo se puxa. É isso, hein? Número 44 tá... Márcio Silva. Tá sentindo bastante. Márcio Silva, que voltou a Ponte Preta nessa partida. Sentindo bastante uma contusão ali na panturrilha, hein, Cabelar? Chama o departamento médico pro Scheibe aí, que ele tá cansado aqui, ó. É cãibra. Olha lá. O Carlão falou que a gravata do Márcio Silva já tava lá mas embaixo. Fisicamente, né, Cabela, já era de se esperar, né? A Ponte encontra hoje muitas dificuldades. É um elenco que não treina direito, é um elenco que vira e mexe tem protesto. Né? Então, não concentra. Então chega num jogo em que a condição física ela é muito exigida, fora de casa, em que ela não vai ficar com a bola, Fortaleza trocando passes, certamente ela iria sentir como sentiu, né? Então, o Márcio Silva com cãibra, Danilão se arrastando, então já era de se esperar essa condição física limitada do time pontepretano. Vem Macaca com Thales lá pela direita, recebe, domina, tem marcação em cima dele, lá do outro lado do Mailton. Ele faz a finta, vai dali de fundo, tem cruzamento, a bola tá viva pelo meio da área, o árbitro pega um toque de mão. Ali no meio da área, o jogador pontepretano, Lucas Cunha, vai à loucura, Scheibe. Todo mundo ficou reclamando com o árbitro ali, cobrando essa falta que ele acabou dando ali. Parecia que não ter muito tocado na mão do jogador da Ponte, não. E agora a Ponte tem uma falta no meio campo. Palácios ali tá indo pro ataque, tava voltando do escanteio ali pra cobrança, né? Tá lá na área e vai outra vez pra área tentar o gol de cabeça.
Já passamos de 36. Vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Agora 36 passados, segundo tempo de jogo. Reta final de partida na Arena Castelão. Placar CBN tá assim, ó. Fortaleza. Militelo marcou a 15 do segundo tempo. Ponte Preta. Nada para a equipe da Macaca, Pio. Central da Bola. Domingo o Brasil enfrenta a Noruega nas oitavas da Copa do Mundo e vai com o uniforme tradicional número 1. Camisas amarelas, calções azuis e meiões brancos. Futebol Globo CBN. Substituição. Vai lá, Chay, confirma aí. Entrando o Rodriguinho na Ponte Preta, número 90, saindo o 21, né? O 21 que é o Brandão, atacante. Substituição de ataque, Rodriguinho tentando o gol, é muito alto também ele ali, vai buscar esse gol. Entrou também Jonathan Cafu para a saída do Márcio Silva, então a Ponte indo para o ataque, indo em busca desse gol de empate, pelo menos lá no Castelão. Nessa reta final a Ponte abre tudo ali, Carlão. Acho que o Danilo vai ficar como um zagueiro, né? Vai ficar ali fazendo às vezes do Márcio Silva e o Cafu vai tentar ali brigar com os zagueiros do Fortaleza. Danilo Marcelo recebe pela meia esquerda, dá um tapa na bola, fez a ligação aqui pela esquerda com o Cafu, já recebe, domina, ajeita, perna direita para dar um tapa na bola, recua, para começar de novo lá no sistema defensivo, por ali quem tava para fazer o domínio era o Thales, a bota no ataque, o lançamento foi feito, sobe a zaga do Fortaleza, briga pela bola, mais uma vez a equipe da Ponte, mas toca errado, Fortaleza vai brigando pela bola, na bola recuada, sai ali o Wellington, o Guilherme Viana do gol. Fez o passe aqui com o Danilo Barcelos, breca, gira, marcação vai pra cima dele, dá um tapa na bola, faz o lançamento ali pra se livrar da bola. Quem vem por baixo é o Luan Freitas, devolve o zagueirão no campo de ataque, o Militero dá um chapelaço ali pra cima do jogador Ponte Pretano, Rodriguinho. Ele fez a finta, toca pelo meio, trabalha a equipe do Fortaleza lá do lado esquerdo. Quem faz o domínio para receber na chegada do campo de ataque lá do lado esquerdo. Mais uma vez a chegada é boa por ali, Luiz Fernando rolou pela meia, dá um tapa na bola, fez o passe aqui pela direita, Mailton bateu pro gol! Chiringuito! Gol! É do Fortaleza, Mailton! Batida de fora da área, aquela batida seca, mas o Guilherme Viana, pra mim, falhou. Bola foi pro fundo do gol, estufa a rede. Amplia o placar, a equipe do Fortaleza. 2 pro Fortaleza. Giriguidum pro Mailton. Nada pra equipe da Macaca. Chaibe. Também concordo com você. O Guilherme Viana foi com a mão mole ali, com uma mão só. Acabou não acertando a bola, um chute no meio do gol. É verdade que veio descendo a bola, mas ele passou, acabou passando e tentou um soco ali com a mão direita, pulando também, não acertou a bola e foi um bonito gol pela distância do chute, né? Um chute de fora da área do Mailton, que tinha acabado de entrar o lateral direito, marcando o segundo gol do Fortaleza e decretando mais uma derrota da Macaca. Em 10 jogos será a 9ª derrota da Ponte Preta. E o Mailton ali na comemoração não queria ser agarrado não, queria fazer a dancinha ali, meu caro Carlão de Freitas. A especialidade da casa, né? Essa é a principal jogada do Mailton. Tem um chute de longa distância, que é a qualidade dele. Mas o Guilherme, que fazia uma boa partida até então, acabou falhando, poderia ter ido mais firme, né, e praticado defesa. Isso não aconteceu e já contabiliza. Carreira de goleiro é assim, já na segunda partida já tem uma falha e num jogo em que o Guilherme Viana estava se comportando bem, travando um duelo interessante com os atacantes do Fortaleza. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Inovação, eficiência e pronto atendimento completo para cuidar de você. Vem aí o Nós, da Unimed Campinas. Ponte Preta faz a roubada de bola ali, vai entrar na grande área. Bom momento, chegou o Elvis, brigou por ela, caiu no gramado. Mas cometeu a falta antes de ele cair no gramado. Comete falta, o jogo tá parado e a falta é pro Fortaleza no meio da grande área. 40, vamos girar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 40 minutos e meio, segundo tempo. Placar CBN tá assim, ó. Fortaleza. 1 pro Fortaleza. Aliás, 2 pro Fortaleza. Ponte Preta. Nada pra equipe da Macaca, Pio. Central da Bola.
Confirmando os jogos da Copa do Mundo nesta quinta-feira, a Espanha venceu por 3-0 e avançou às oitavas. E agora há pouco o Portugal de virada bateu a Croácia por 2-1 e também avançou. Futebol, Globo CBN, aqui todo mundo é Brasil. Remesso manual para a equipe da Macaca aqui pela esquerda. Vai se ajeitando ali o Danilo Barcelos para a cobrança. O árbitro manda ele voltar um pouquinho mais atrás. Já estamos com 41 minutos e meio deste segundo tempo. Arremesso manual cobrado. Bola subiu, desceu, sobrou ali pelo meio. Trabalha com o Rodriguinho. Deu um tapa na bola mais atrás com o Palácios. O Palácios já faz o domínio. Vem carregando para o campo de ataque a equipe da Macaca. Ele busca alguém para fazer o passe. Dá um tapa na bola do lado curtinho ali. Vem mais uma vez, o toque é feito lá pelo lado esquerdo. Vai procurando espaço. Passou errado, de graça ali para a equipe do Fortaleza, mas brigou o Thales para ficar com ela. Na recuperação de bola para a equipe da Ponte Preta, sai jogando com o Lucas Cunha. Ele faz de domínio, busca de um lado, carrega do outro, tá toda encolhida a equipe do Fortaleza, já chega no campo de ataque a equipe da Macaca, tenta o toque ali pelo meio, briga por ela da hora, mas melhor leva o Prior. Olha que bom, melhor leva o Prior, fica com ela, Militello ali pelo meio campo, tenta se livrar da marcação, não consegue, perde a bola. Mais uma vez a Ponte recupera, vem pro campo de ataque, lançamento feito ali pra grande área, pro Rodriguinho, chegou, mas chegou cometendo falta, a bola foi pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Fortaleza. Pois não, Pio? Estamos estudando uma situação aqui. Olha só. O dono da pior campanha da história na Série B do Campeonato Brasileiro é o Duque de Caxias em 2011. Ele fez 17 pontos. E ele virou o primeiro turno com 9. Ou seja, um ponto a mais do que a Ponte tem hoje. E tá quase acabando o primeiro turno. Pois é, olha a Macaca, vem com o Diego Tavares, foi findando, foi fazendo a fila, chegou na área, por baixo o Gasal. Tava lá para fazer o corte no bico nela, tira o perigo da grande área, 42 e quase 43, vai tocando a equipe do Fortaleza no campo de ataque, mas a Ponte chega por baixo. Chegou ali o Diego Tavares, cometendo a falta, o jogo tá para... Aliás, o Barcelos, né? Cometeu a falta e tomou cartãozinho ali o Danilo Barcelos. Tomou cartão amarelo o Danilo Barcelos, o lateral da Ponte Preta. E teve substituição também no Fortaleza, entrou o Rian, número 37, para a saída do Rodrigo. A Ponte Preta que tem jogadores pendurados. E a gente já confirma quem são aqui os jogadores que estão pendurados, Cabelão. 43-40. Toca a bola mais uma vez ali, o Mailton tenta a finta por baixa marcação para cima dele do Cafu, a bola foi para fora. É manual que favorece mais uma vez o Fortaleza pela direita. E um detalhe que a Ponte Preta, além de tudo, não consegue marcar gols, né, com o Márcio Zanardi, né, Carlão? São 4 jogos, né? 4 jogos, derrota pro Juventude 3-0, Novo Horizontino 2-0 e pro próprio Atlético Goianiense também por 2-0. Agora mais um 2-0 para o Fortaleza. Eu acho que nessa Série B aí, a Ponte, o Pio acabou de mencionar aí um possível recorde negativo. Ela está fadada a quebrar todos os recordes negativos, né? Derrotas consecutivas, sem vencer há quanto tempo, sem marcar gols. Um 2026 assim terrível e catastrófico para o torcedor. Poderia ter acabado, poderia nem ter começado, porque o Campeonato Paulista também foi algo indescritível. Olha a Macaca no campo de ataque, Barcelos toca do lado, Cafu se apresentou para receber, fez o passe ali pelo meio, na devolução, começa tudo de novo com o Lucas Cunha, zagueirão que vem para o campo de ataque, encontra o Elvis ali pelo meio, fez o passe com o Diego Tavares, bateu longe. Mandou lá na torcida jovem do Fortaleza, longe do gol, Chaibe. A Ponte Preta tentando buscar este gol, mas o Diego Tavares tem que calibrar o pé aí, acabou chutando longe do gol, por cima do goleiro João Ricardo. E 6 minutos agora de acréscimo, chegamos às 45, 6 minutos de acréscimo, portanto vamos até 51. E essa vitória é importantíssima, o Rafael Pio pode até confirmar depois para mim, mas o Fortaleza está chegando à vice-liderança, é verdade, está começando essa 16ª rodada, mas com essa vitória o Fortaleza assume a 2ª colocação na Série B. Com 28 pontos, nova os mesmos 28, mas ainda joga, obviamente. Times que podem ultrapassar o Fortaleza, todos com 25 pontos, ou a partir de 25 pontos. Sport, Operário, Juventude, São Bernardo, Criciúma, Novo Horizontino. Olha a Macaca no campo de ataque lá pela direita, chega por baixo para fazer o corte. O Fuentes de carrinho, bota a bola para fora, arremesso manual para Macaca. Mais uma vez ela pela direita, quem se apresenta lá é o Thales. Para fazer a cobrança, ele busca alguém, o passe foi feito curtinho do lado.
Nossa. Perde a bola. O Cafu. Na verdade, o Cafu ele tropeçou na bola ali. Deu pro Fortaleza, que deu um bico na bola, cara, joga pra eu fora. não sei, assim, de repente, às vezes o jogador ele fica rico muito rápido, ou ele fica numa situação financeira muito tranquila, ele acaba dando uma largada, né? Tudo bem, a Ponte passa por toda essa situação, mas o Cafu, que ele caiu, rapaz do céu, ele parece um ex-jogador nessa passagem dele pela Ponte. Olha os caras aí, ô Cabela! Vem Fortaleza pro campo de ataque, cruzamento rasteiro, desvio pra fora! Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo! Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Corte feito da zaga, Lucas Cunha botou pra fora e escanteio que favorece o Fortaleza. Fala, Pio. É só mais um dado depois do escanteio. Então vamos lá, daqui a pouquinho tem mais um dado. Dadinho, Dadão, parente do Pernalonga. Vem bola pra grande área daqui a pouquinho, hein? Todo mundo tá lá, escanteio pro Fortaleza. Vem bola, levantada pra grande área. Pintou o levantamento, o primeiro pau. Sobe a zaga da Macaca, faz o corte. E a bola bateu no braço do Prior, a falta tá anotada. Fala do dado, Pio. Cabelo, só levando em consideração e o chance de gol já atualiza a situação da Ponte, por exemplo, ela precisaria de 12 vitórias daqui pra frente, né, no campeonato. E levando em consideração aí as marcas dos anos anteriores, a Ponte acaba de chegar a 97% de chance de queda. Isso com 16 rodadas apenas, exato. 23 pro complemento, é isso? 22, né? 66 pontos em disputa, 22. A Ponte Preta teria que fazer 37 pontos de 66 possíveis para chegar naquele número mágico de 45, né, Cabela? Às vezes é mais, às vezes é menos, mas 45 acaba livrando. A Ponte teria que fazer 37 pontos de 66 em disputa. Aí agora o presidente criou um canal, né? Você tá sabendo, né, Cabelo? Não. O presidente Luiz Torrano, ele criou um canal. Canal? Um canal no YouTube de uma conversa direta com o torcedor. Olha. E se você ouvir ele falando, cara, parece que ele é o presidente do Flamengo, do Palmeiras, sabe? Coisas nesse sentido, completamente desconexo com o que está acontecendo. A culpa é da imprensa. Não, o Diogo saiu, mas os salários já estavam sendo quitados, saiu por livre escolha. Podia esperar mais um pouquinho, né? Você não, e fala de uma maneira, Cabela, sabe? Cristalina, tranquila, como se nada tivesse acontecendo. Não, se você acompanhar esse canal, Cabela... Eu vou não, seguir vai, mas vou se prepare, tome um remédio pra acalmar, porque, rapaz do céu... Mas é um remédio pra acalmar... Você morde o céu da boca de raiva. Meu Deus. É nesse naipe. É falta, Elvis está na cobrança para Ponte Preta ali pela intermediária, ele busca alguém pro passe, chamou ali para próximo dele ali para fazer a cobrança, o Rodriguinho recebeu, dominou, tabelou, devolveu pro Elvis, mais uma vez ali pela intermediária, toca a bola a equipe da Macaca, Lucas Cunha, lá atrás com o Thales recua mais um pouquinho com o Guilherme Viana, sai na meia-lua da grande área, dá um tapa na bola aqui pela esquerda com o Lucas Cunha. 2-0, Fortaleza está ganhando, reta final de jogo, 49,5. Diego Tavares tenta a finta, perde a bola. A sobra de bola com o jogador que é o Fuentes. Saiu lá da lateral esquerda, tá aqui no meio campo organizando. Tenta o toque na frente, lançamento foi feito lá no campo de ataque. Lá na frente o árbitro tá parando, pegando uma falta em cima do Palácios. Chaibi. Em cima do Palácios, a Ponte tentando pelo menos o gol de honra, né? O primeiro na era Márcio Zanardi. E só confirmando que o Lucas Prior acabou recebendo cartão amarelo há pouco no meio-campo do Fortaleza. Vai trabalhando mais uma vez a equipe da Macaca na saída de bola. Ali do ciclo central do gramado. Toca na bola o Elvis. Com ela para fazer o passe do campo de ataque. Chegou ali pelo meio o Cafu. Brecou, olhou, devolveu pelo lado esquerdo com o Lucas Cunha. Rola a bola do lado esquerdo com o Danilo Barcelos. Devolve Lucas Cunha, vai tocando a bola a equipe da Ponte Preta, já passamos de 50. É o último giro do cronômetro. 2-0, Fortaleza está conquistando vitória importante. E a Ponte Preta de novo, sem marcar, e mais uma derrota nessa sequência trágica da Ponte Preta nesse momento da Série B do Campeonato Brasileiro. Elvis faz o break, toca na bola, Barcelos fica com ela, rola a bola lá no círculo central do campo. Vai terminar o jogo na Arena Castelão. Thales faz o domínio mais uma vez para vir para o campo de ataque. O passe é feito, curtinho do lado. Vem por ali, tenta mais uma vez o Cafu. Cai no gramado, pede a falta. O árbitro anota, é falta para a equipe da Macaca. E o árbitro está lá, vai pedir a bola.
vai pedir a bola, o árbitro do jogo vai terminar a partida, apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo na Arena Castelão. Fortaleza 2. Ponte Preta. Nada para a equipe da Macaca. Central da Bola. Apresentação: Rafael Pio. Mais uma derrota da Macaca 2-0 diante do Fortaleza. Fábio Scheibe, seu destaque final, Fabião. A Ponte que volta a campo na próxima quarta-feira, abre a 17ª rodada, jogando em casa no Moisés Lucarelli, recebe o Criciúma, jogo às 8 horas da noite, no dia 8/7. Valeu, Fábio Scheibe, Carlos Cabelo, até a próxima, Cabelinha. Grande abraço, sábado tem mais, até lá. Carlão, amanhã a gente fala mais sobre, mas a situação é cada vez pior, Carlão. Cada vez pior, Pio, cada vez pior, muito triste aí o cenário pontepretano, mas amanhã a gente vai falar muito sobre mais um tropeço da Macaca nesta Série B. Valeu! Valeu, Carlão de Freitas, obrigado a Marcelo Abreu no comando técnico, a Nilson Belisário no comando do streaming. Amanhã a gente fala de esportes já dentro do CBN Campinas e depois no CBN Esportes. Valeu, gente, boa noite, tchau. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Futebol, vamos CBN. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa.